A JBL e uma cafeteira. Estou de olho no prêmio da cafeteira. Boa noite, pessoal. Boa noite. Foi mal, achei que estava. Achei que estava no mudo. Achei que não estava no mudo, não, mas está no mudo. Fala, galera. Nalber, Silvia, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. A nossa mestre Padawan aí, ó. Boa noite, Marisa. Marisa. Boa noite. Boa noite, boa noite. Fala, mestre Jedi. E aí, bom? Bom. Boa noite aí, galera. Boa noite. Boa noite.
Bom, galera, boa noite primeiramente a todos, novamente. Agradecer aí Marisa, o Rafa, a Thay, o Romerito por estarem aí de novo com a gente. O Romerito já é pecinha carimbada nossa aí dos Techs, né, Romerito? Já é o segundo aí que ele participa com a gente. Estamos tentando. Isso aí. Então, galera, hoje eu trouxe aí a Marisa, né, que é especialista em GD. Nossa Padawan, e ela disse que ela é a Padawan mais experiente. Está lá com a gente na comunidade lá já. A Thay é nossa especialista em recrutamento e seleção. Já fiz os 2 processos com ela aí, mas infelizmente ela, por N motivos, aconteceu, a gente não trabalha. Não rolou, né? Infelizmente não rolou. E temos aí o Rafa, que é nosso especialista em arquitetura de soluções aí. E o Romerito, que é nosso tech lead aí, né, da Rox, também é um companheiro nosso aí da comunidade, um membro ativo aí que está sempre lá com a gente trocando ideia e tal. Então, primeiramente, agradecer a presença de todos, a galera que foi entrando depois aí vai perder a entrada. Então, primeiramente, queria agradecer a todos por estarem aqui. Thay, eu queria começar com você, tá? Para entender aí, lógico, a gente está passando por um momento ruim no mercado, né? Tá difícil, tanto para os recrutadores quanto para os profissionais, né? Não tá aquele boom de mercado mais, a coisa tá pegada. E você aí, como recrutamento e seleção, você que está aí na linha de frente, né? Na hora de buscar o profissional no mercado, na hora de suprir uma vaga, o que você está vendo de dificuldade agora, depois dessas demissões em massa? O que você está vendo aí que você acha que os profissionais estão chegando agora? Somente a galera mais júnior pode fazer para tentar pular uma vaga, correr atrás aí? O que você dá de dica para essa galera aí? Sim. Boa noite, pessoal. Agradecer ao Demetrios ali pelo convite. Acho bem legal essa questão de compartilhar conhecimento, compartilhar dicas. Isso é muito importante hoje em dia, né? Essa questão de ajudar. Acho isso muito, muito legal. E a gente veio, na verdade, vem passando desde o ano passado ali por um momento bem difícil no mercado, uma onda de layoffs, que começou lá fora, né? Como sempre, a gente fica exportando essas coisas, mas começou lá fora, ali na metade do ano passado, principalmente, que foi o boom dos layoffs, né? Eu, inclusive, sofri layoff na empresa que eu trabalhava na Turing, não sei se alguém que conhece, eu já ouvi falar da Turing, que é uma empresa ali da Califórnia, né, dos Estados Unidos, participava ali do time de recrutamento lá. E ali na metade, no segundo semestre, o número? A gente sofreu um layoff, estava tudo bem, aparentemente estava tudo bem com a empresa, financeiramente bem, estava batendo meta, estava tudo tranquilo, e vem uma bomba do layoff, né? Isso pega a gente muito surpresa, então acho que eu sei muito bem como que é. Ali em dezembro, janeiro, fevereiro, acho que foi um dos piores momentos, sabe? Assim, para vaga, para demanda, teve muito corte de orçamento, as empresas estão com orçamento muito enxuto, assim, a gente vê muito a questão, a gente não tem orçamento, principalmente na empresa que eu trabalho hoje, a gente trabalha numa consultoria, então a gente trabalha com clientes, né, principalmente clientes aqui do Brasil, e a gente vê muito essa questão, a gente tem orçamento para 3 meses, a gente tem orçamento para 2 meses, então a gente às vezes abrem até a questão de uma vaga, já aconteceu muito disso, abre vaga, a gente faz hunt, a gente faz entrevista com a pessoa, a gente manda o candidato, e no final do processo seletivo acontece da empresa congelar. Não, a gente vai congelar porque a gente não tem orçamento mais para essa vaga, a gente não tem mais orçamento para essa demanda. Aconteceu muito isso nesse ano, principalmente no comecinho desse ano, até março ali. De junho para cá do mês passado, né, a gente está no começo de julho, mas eu vejo que agora parece que está dando um fôlego. Não está bem, não está 100%, mas eu vejo que tem um fôlegozinho, acho que as coisas podem melhorar nesse segundo semestre. A gente está recebendo mais demanda, isso numa visão recrutamento, tá? De demanda de vaga que a gente recebe. Mas está chegando mais demanda de vaga, está chegando mais opção ali de vaga para a gente poder trabalhar. Eu creio que as empresas agora vão vir com tudo nesse segundo semestre. Então, acho que a gente pode se preparar para um suspiro. Eu não vejo 100% como era antes ali, mas eu vejo um suspiro ali mais do que foi ano passado, comecinho desse ano, né? Falando um pouquinho também sobre a questão do júnior, né? Como que esse profissional pode se colocar
no mercado. Acho que quem tiver também outras dicas e quem quiser contribuir, isso é uma conversa, né? Pode ir interrompendo e falando suas opiniões ali. Mas a gente, nós recrutadores e também o pessoal, o próprio cliente, o gerente que está contratando ali, o tech lead, enfim, a liderança que está responsável pelaquela vaga, a gente espera cada coisa de uma senioridade diferente, né? Então, de um sênior se espera uma coisa, de um pleno se espera outra coisa, de um júnior se espera outra coisa. Então, a gente quando a gente contrata ou abre uma vaga, uma posição para um júnior, a gente não quer que ele saiba, vá e comece a correr e andar sozinho. A gente entende que é uma pessoa que vai precisar de ajuda, que vai precisar, né, de um acompanhamento, que tem que ter alguém do lado. Então, se espera uma coisa diferente do júnior. Então, o que se espera desse profissional, né? Eu acho que você tem que ter, principalmente, dicas para as pessoas que estão iniciando, que querem iniciar na área de dados ou qualquer que seja outra área de tecnologia, né? Que vai se candidatar a outras vagas, ele está pensando em entrar na área. É o momento de aparecer, né? É o momento de você focar em você mesmo, tentar aparecer, e você precisa ter alguma coisa para mostrar, né? Você precisa ter uma bagagem para mostrar. Por mais que você seja júnior, é muito importante que você tenha algum material para ser mostrado. Então, você tem que ter um portfólio, você tem que ter um projeto que você fez, que enfim, você que está guardado ali para ser mostrado, algo que você fez, que você tem essa oportunidade de mostrar, né? E muita valorização de soft skill. A gente sabe que entende que um júnior não vai ter a parte técnica muito forte, porque isso a gente se espera de um sênior, de um pleno. Então, a parte técnica a gente deixa um pouquinho de lado, né? A gente prefere que a pessoa tenha projetos, portfólios, cases, que a pessoa participou, que tenha isso para mostrar, mas ao mesmo tempo a soft skill em um processo seletivo com o júnior, isso é muito importante. Às vezes, tem gente que pode até achar que é mentira, mas não é. Às vezes a gente contrata por personalidade, pela sua personalidade, pelo seu jeito de ser, sabe? Pela sua soft skill, pela sua personalidade mesmo, né? Então, assim, um júnior tem que mostrar isso, acho que em dobro, né? E tem que mostrar isso dobro e triplo, porque aconteceu isso em um processo seletivo que eu fiz para uma vaga, inclusive, de analista de BI júnior para uma empresa, né, para um cliente nosso, e ele era júnior. Só que, assim, ele chegou na entrevista e ele arrasou. Por quê? Não é muito sobre a tua personalidade. Porque a gente entende que existem pessoas que são mais tímidas, são pessoas que são mais introvertidas, mais extrovertidas, isso é normal, tá? Não é que você é uma pessoa introvertida, tímida, que você vai virar um apresentador de televisão de uma hora para outra, né? E super ser comunicativo, e não é isso, né? Que a gente espera. A gente entende que as pessoas têm suas personalidades próprias. Mas, cara, a transparência, a tua comunicação, a tua postura, né? E como que você se comunica ali. Então, ele citou, eu lembro muito bem que esse profissional que era júnior, ele para a vaga de BI, ele falou assim, eu gosto muito de aprender. Acho que se eu não souber alguma coisa, e provavelmente eu não vou saber, eu vou atrás, eu corro atrás. Se vocês precisarem que eu saiba alguma coisa, eu estudo, eu corro atrás, eu me empenho ali para poder aprender. Então, acho que eles pensaram assim, cara, esse é um potencial profissional para a nossa empresa. A gente quer essa pessoa na nossa empresa, porque ele vai crescer aqui dentro. Então, você tem que mostrar, você que é júnior, você tem que mostrar que você é uma pessoa potencial dentro daquela empresa. E o recrutador, o líder, vai te enxergar, assim, cara, essa pessoa aqui, ela vai crescer na minha empresa, ela vai agregar na minha empresa. Então, mostrar essas soft skills eu acho que é muito importante. Acho que júnior, o foco é em soft skills. A gente não liga muito, assim, para a parte técnica, como a gente ligaria para as outras senioridades, né? Então, acho que é muito importante tua postura, tua comunicação, mostrar que é uma pessoa fácil de lidar, que é fácil de trabalhar, né? Que é uma pessoa proativa, sabe se comunicar. Isso acho que são skills muito importantes para se mostrarem no processo seletivo. Beleza, valeu, Thay. Rafa, já puxando o que a Thay falou de soft skills aí, de hard skills, você como arquiteto de soluções aí, que é uma profissão que demanda um conhecimento técnico maior, né? Já tem que ter aí um conhecimento de mais tecnologias, né? Não é igual tanto eu e o Romerito que a gente trabalha aí com a parte de engenharia de dados, então a gente tem aí um leque técnico, vamos dizer, bem menor, né? Mas na área de arquitetura de soluções.
Se chegasse um cara hoje, ele já tem uma experiência ali, né, mesmo pouca na área de TI, não seja diretamente com arquitetura, o que você daria de dica, o que você falaria para ele hoje estudar e desenvolver na área aí que você atua hoje, cara? Cara, assim, eu acho que a Thay falou muito bem. Quando o cara tá júnior, acho que a gente não dá para cobrar conteúdo, assim, conhecimento de ferramentas, soluções. Uma coisa que eu falo muito até para quem está começando, para quem trabalha comigo, é que você tem que saber resolver problema, né? E não é só, por exemplo, na minha área de arquitetura, chega um projeto e eu tenho que fazer toda aquela arquitetura do projeto, todo o diagrama, documentação, tem que resolver problemas, mas não é só na área de arquitetura, qualquer área, engenheiro de dados, área de dados em geral, tanto cientista, engenheiro e analista, o principal é saber resolver problema, porque ferramenta você vai atrás depois. Se você souber, pelo menos, detalhar o problema, fazer aqueles questionamentos, por que desse problema, como eu posso resolver, quebrar ele em algumas etapas, você consegue já pensar em qual ferramenta você vai utilizar, né, em qual abordagem você vai utilizar. Né? Então, assim, para quem está começando, eu dou muito essa dica, né? E fazer portfólio, fazer projetos seja da sua área, ou modelos de IA, ou pipeline de dados, dashboards, e assim, treinar. Pega um problema, o meu problema por exemplo, eu vou fazer um modelo preditivo de quantas mortes por dia na época da pandemia, por exemplo. Eu pego o modelo lá e faço todo o meu detalhamento, quebro em partes e vou treinando essa parte de resolver problemas. Né? E eu até falo assim, pessoal, tem que resolver problema do negócio. Claro, tem que resolver problema do negócio, mas para quem está começando, qualquer problema é problema. Então, se você tiver lá, eu tenho um dataset de vilões da Marvel, de Pokémon, por exemplo. Tem muita gente que fala muito mal de fazer para esse tipo, mas, cara, vai fundo. É um problema. Às vezes você acha um problema ali que você quer resolver. Né? Então, para quem está começando, eu acho que trabalhar nesse aspecto de pegar um problema, destrinchar ele, correr atrás, resolver da melhor forma, e depois ajustar, até ver assim, eu resolvi aqui, mas não está muito bom, então acho que eu vou tentar dessa forma aqui que pode melhorar. Eu acho que é fundamental. Acho que para quem está começando, é igual a Thay falou, se eu fosse entrevistar alguém para júnior, e o cara me mostrasse, até você não precisa nem de dar um problema para ele resolver, mas na conversa mesmo, você vê que o cara consegue resolver um problema, consegue ir atrás, igual ela falou, ele vai atrás não só de aprender a tecnologia, mas vai atrás de resolver o problema, né, que eu acho que é o essencial hoje em dia para se dar bem na carreira de dados. Valeu, cara. Marisa, trazendo a mesma pergunta para você, do Rafa. Você que trabalha hoje com GD, que trabalha aí com parte de governança, não é um serviço que qualquer um faz, não é um negócio fácil. Eu lembro que na época que eu estava na Radix, eu ainda fui lá te pedir um apoio ainda, porque a gente estava implantando lá no produto, né? Então, assim, a gente sabe que questão de diretoria, igual na época você mesmo falou, né? Como a patrocínio, isso tem que vir dos cabeçudos da empresa, que eles têm que entender que isso não é custo, né? Isso é realmente uma coisa que vai levar benefício para a empresa. Como que você falaria isso para um júnior hoje em GD? Um cara que chegou agora, ele está com, a gente brinca, sangue no olho, está com aquele brilho no olho ali, querendo atuar e tal, e como que você passaria esse conhecimento para ele? Como que você pescaria para ele, tentar ajudar ele nessa passagem de conhecimento? Opa. Consegue me ouvir? Tá. Uma coisa importante dentro de governança, como a gente vai mexer muito com mudança, é assim, uma coisa que eu ouvi esses dias, todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar, né? Na verdade. Todo mundo quer as coisas certas, mas a gente também sabe que no dia a dia a gente tem prazo, é o final da sprint, a gente tem que desenvolver rápido, a gente tem que fazer as coisas muito rápido. E é muito difícil a gente negociar. Então, uma coisa de soft skill muito importante, por exemplo, para a governança de dados,
é que uma pessoa saiba negociar, porque ela vai encontrar problemas, com certeza, em todo lugar. Eu já vi, assim, problemas como isso de uma instituição financeira. O cara dizia, olha, tem um saque aqui eu fiz um saque que não foi sensibilizado. Olha a honestidade da pessoa. Não caiu no meu saldo, que estranho. E o pessoal saiu tudo correndo atrás. Dava para saber qual era o problema. Faltava governança de dados. Mas o pessoal levou acho que uns 2 dias para achar um problema de um saque, que não se sabe por que motivo, não caiu lá nos eventos que iam sensibilizar. A vontade que dava, falar, meu, se fosse a minha conta, vocês iam ver só. Mas não dá para eu chegar lá com os 2 pés no peito. Né? A gente precisa falar como isso foi feito. Como a gente pode fazer? Vai só pegar e sensibilizar o saque? Não. Tem que saber que podem acontecer outras coisas. Você tem que falar com jeito. Né? Você não vai chegar, fulano, vai tá tudo cagado, né? Você não vai deixar assim, não. Não. Você tem que saber como a gente pode contornar esses pequenos problemas, até que ponto que a gente pode aconselhar as pessoas sem ferir egos, porque a gente sabe que ninguém faz errado porque quer. Né? A gente faz o máximo de certo que a gente consegue, mas há momentos em que nós somos humanos. Não adianta você olhar um legado, por exemplo, que não está bem escrito por qualquer motivo, alguém fala, nossa, quem foi que fez isso aqui? Eu, quando era dev, fazia, tá? Não façam, não sejam a Marisa de começo de carreira, é muito feio. Depois você não vai ter amiguinhos, né, com quem contar. É muito importante que a pessoa tenha uma forma de envolver, de conversar e falar, fazer com que as pessoas entendam a importância da governança de dados. E não só chegar a Marisa numa equipe, chegar a Marisa em outra equipe, mas que as pessoas tenham essa conscientização de falar, poxa, eu acho que isso aqui pode dar algum problema se eu não monitorar. Ó, isso aqui não está descendo pelo Airflow. Ou, o que essa DAG está fazendo aqui que ela não está monitorada? Ela só baixou o arquivo, você sabe se tudo veio? E é preciso ser detalhista, é preciso saber negociar, é preciso chamar os aliados cada vez para mais perto. Isso não é fácil, vai. A gente de tecnologia, a gente não é exatamente Miss Simpatia, mas precisa ser uma pessoa que permita esse tipo de abordagem. Soft skills são mais importantes, porque hard skills a gente treina. Você faz curso, fica ótimo. Agora, soft skill, sabe, se o cara é colaborativo, se o cara sabe chegar no outro, eu não vou chegar como algumas pessoas, né? Olha, eu tenho a minha religião, assim, mas bater na portinha, bom dia, você gostaria de ouvir a palavra da governança de dados? Não vai funcionar assim ainda, mas quem sabe, né? Usar o Dhamma como Bíblia? Usando o Dhamma como Bíblia, né Marisa? Ô, Merito, você, cara, como é um lead, tech lead, né, um cara de responsa, um cara que tem aí já um conhecimento técnico gigante, é um cara que, pra gente aí, muitos juniores aí, ser referência, tanto na comunidade lá no WhatsApp, quanto no LinkedIn, traz aí bastante conteúdo junto com o Cássio, né? O Rafa aí também traz aí bastante conteúdo interessante pra gente. Então, assim, chegou um cara júnior lá, naquele desespero, naquele sangue no olho para trabalhar e tal. Como que você faria essa passagem de conhecimento para ele, cara? Assim, que você chegaria e tentaria conversar com ele e ter uma comunicação mais tranquila para ele não ser tão afobado. Porque a gente sabe que o júnior ele chega querendo jogar, né? Mas nem sempre ele está pronto. Bora lá. Eu acho que a gente tem 2 gerações dentro da tecnologia e a gente tem que ter muito cuidado como é que a gente lida com ela. Eu costumo comparar todo júnior como a geração mais atual, né? Aquela geração que chega e quer mudar tudo, tá tudo errado, sabe? Porque ele foi lá, fez um curso e viu que no case que foi apresentado, né? Tem muito daquilo também, a Marisa vai me entender aqui, do cara chegar lá no legado e falar, poxa, tá tudo errado, foi feito tudo errado, não tem documentação, mas o legado é o que é por isso que o legado é assim. Só que também, quando tu fala assim, por exemplo, de liderar um júnior, é muito difícil você, por exemplo, no meu dia a dia, nos meus times eu tenho pleno, sênior, júnior.
É muito difícil porque você precisa, na hora ali quando fala de conhecimento, tentar agradar gregos e troianos. Eu não posso falar algo muito complexo, muito do bit byte, porque o Júnior ele tá ali, ele vai ficar boiando. Para o sênior, de boa, isso já é o dia a dia dele. Então, assim, é preciso ter esse cuidado, né, de entender também que está na sala. E outra coisa, eu não posso passar um problema que um sênior ou um pleno resolveria para um júnior. Eu não posso fazer isso. Ah, não, mas eu poderia fazer para testar. Cara, eu tenho que entender o tamanho do problema que eu estou dando e tentar entender qual o nível de conhecimento que esse cara tem, de parâmetro, para poder ir lá e fazer. Por quê? O cara está chegando agora, entende? Então eu preciso começar a passar problema para ele vai resolvendo esses problemas mais simples, eu vou vendo, e aí eu vou aumentando um pouquinho a complexidade, por quê? Porque ele já vai ter um certo repertório dos problemas que ele já resolveu. E a gente vai subindo assim, ou seja, eu tenho uma galera pleno e sênior bem aqui, e eu preciso aos pouquinhos fazer esse cara chegar até aqui. Porque quando esse cara chegar até aqui, ele pode não saber tudo, mas eu já vou começar a ter uma conversa técnica mais profunda, que esse cara já tem repertório para conseguir acompanhar. Eu sei que isso é difícil no dia a dia, porque, por exemplo, a gente que está como liderança técnica, a gente faz ali no dia a dia ali as dailies com o time, mas a gente também passa o dia em reunião, codificando, e às vezes quando tu volta ali, aquilo não aconteceu porque às vezes ele travou. Então, às vezes você chega assim, poxa, travou, mas não falou nada. Cara, calma, o Júnior é assim. O Júnior está aqui para você ensinar, para você mostrar para ele como é que funciona o processo dentro, como é que funciona o projeto, com quem você negocia, com quem você vai atrás do problema, como é que você vai. Às vezes o Júnior, ele tem toda aquela vontade do mundo, isso é uma coisa que eu gosto muito, é quando a pessoa ela tem a proatividade. Sabe quando a pessoa chega para ti e fala assim, cara, eu tô com esse problema aqui, mas eu já fui lá no Google, eu já pesquisei, eu fui no ChatGPT, eu fui no Stack Overflow, cara, tá aqui tudinho, eu não achei nada. Eu gosto disso porque o cara fez a tarefa de casa, o problema não chegou e ficou lá de perna cruzada e pensou tipo assim, eu vou esperar uma brecha na agenda do Romero e depois, cara, eu não, sabe, isso é horrível. Quando você tem um júnior que você, pô, o cara já foi atrás, ele já pesquisou, ele só tá aqui porque realmente ele não conseguiu achar nada que ajudasse ele. Eu gosto muito disso, porque o cara é proativo, mas é preciso ter esse cuidado e também na hora que você está mentorando, de entender o momento da pessoa. Perspectiva, né? Cara, o que você está imaginando, né? Eu sei que você está começando agora, eu sei que às vezes o LinkedIn é muito tóxico nessa parte, porque principalmente para quem é júnior, porque você entra lá no LinkedIn, nossa, é um monte de informação, o fulano foi lá, tirou uma certificação muito foda, aí o cara fica assim, cara, meu Deus do céu. Tá todo mundo promovido o tempo inteiro, tá todo mundo... Exatamente, sabe? Muito promovido, o cara tá subindo o nível, o Júnior fica sem aquela expectativa. Então, uma coisa que eu sempre converso na mentoria, cara, olha só, você tem que entender que cada um tem um momento, tem uma história, passou por eventos. Essa galera que tá aqui subindo muito rápido, esse cara já tá há 10 anos, esse cara já passou por onde você passar. O momento agora é, acompanhe esse pessoal, né? Não tem problema, acompanha. Mas começa a olhar para onde você quer ir e siga esse caminho. Ou seja, para chegar nesse nível que esse pessoal tá, você precisa de repertório. Então você precisa começar agora. Então, assim, não adianta você querer aprender tudo agora. Uma coisa que eu sempre brinco, né, cara? Quando eu ouço um júnior que ele já vem com aquela ideia de ser full stack, eu já jogo um balde de água fria nele, mas eu falo assim, meu lindo, vem aqui, vamos conversar. Esse negócio de full stack não é assim, cara. Full stack é quando você domina o back e o front, que você quer aventurar para outras coisas, mas vai com calma. E uma coisa que eu sempre converso com todo mundo, pessoal, não adianta ser dados qualquer área da tecnologia. Você precisa ter uma base da computação muito boa. Base da computação, conhecimento básico de rede. Não adianta, gente. Isso aqui é tecnologia. A gente não pode ficar menosprezando isso. Eu falo para todo mundo, cara, não que eu seja o mais top, não é isso. Por que a maioria dos problemas eu consigo resolver no baixo nível? Porque eu conheço muito a fundo as bases da computação, porque eu aprendi lá da faculdade, lá 12 anos atrás. E até hoje eu fico revendo o conceito que assim, cara, qualquer tecnologia nova que chega no mercado, você vai lá e estuda, isso aqui é similar a tal coisa, pronto. Não é que é complexa, mas assim, como qualquer coisa na vida, se você tem uma boa base da tua área que tu escolheu,
cara, todo o restante você vai aprender muito mais fácil, vai absorver muito mais rápido. Agora, pular a etapa, querer já ir lá para cima, aí é um pouco difícil. Então, assim, frear também o Júnior, falar, cara, para onde você quer ir? Daqui a 6 meses eu quero estar nesse nível. Legal. Então, olha, você vai estudar isso e manter a consistência. Eu sei que você vai olhar muito rede social, LinkedIn, vai cair aquela enxurrada na tua cara com um monte de coisa. Você pode se sentir tentado, isso é natural, mas você precisa manter o foco onde você quer chegar. Então, assim, é fazendo, é repetição. Repetindo. Assim, no dia a dia é muito disso, de você ter o cuidado, né, de saber que na sala você tem júnior, pleno e sênior, e você tem que saber equalizar as coisas para todo mundo crescer junto. E, cara, isso é inevitável. Um júnior numa sala onde tem um monte de pleno ou sênior, a forma como o pleno e o sênior também se reporta para essa pessoa e conversa, cara, isso é muito importante, porque às vezes o júnior ele tá ali, quando ele começa a ver que essa galera mais pleno, mais sênior, tipo, é um pouco boçal, esse cara tem medo de perguntar coisas simples. Porque ele tem aquele medo de, cara, eu não vou perguntar isso porque o pessoal vai falar assim, bicho, isso é... Perguntar não, porque é pergunta besta demais. Idiota, é pergunta, né? Entende? E isso é difícil. Uma coisa que eu sempre prego no meu time, pessoal, vocês que são sênios plenos e sênios, pessoal, vamos manter aqui a boa vizinhança, vamos nos comportar de uma forma com que quem é mais júnior, estagiário, tenha total liberdade e o total medo de perguntar qualquer coisa, ele não se sinta idiota perguntando aquilo. Isso é muito importante, entendeu? É assim que a gente vai fazer esse cara subir, entendeu? Sem medo, porque ele sabe que ele está no momento de aprender. Ao contrário disso, o cara já entra retraído, ele vai ficar muito mais retraído e muito mais ainda se ele não for aquela pessoa que ainda precisa trabalhar a comunicação, né, e tal, tudo mais, o jeitinho para poder caminhar, tá? Então tem que ter esses cuidados aí, tá? Valeu, cara. Tá, agora eu quero te fazer uma pergunta bem mais específica da sua área. Tá, assim, agora já entrando a gente já fez a nossa primeira rodada de perguntas, agora uma pergunta bem mais específica para a sua área, tá? Então, assim, quando o gestor chega lá, né, fala o diretor lá da área, o gerente lá, o CEO, sei lá, ele chega para você e fala assim, Tainá, a gente precisa suprir uma vaga aqui vamos dizer, de DevOps, para não ministrar muito fechado aqui. Preciso preencher uma vaga de DevOps, mas eu preciso que o cara conheça a tecnologia XYZ, W, A, B, C, D e E. Você sabe que você não vai achar esse profissional fácil no mercado, porque ele está querendo um super-homem no mundo real, né? Como que você filtra esses requisitos para você trazer isso para não vou dizer uma forma fácil, de facilitar o seu serviço, de achar um profissional que atenda o mínimo ali que vocês precisam e que você convença o diretor, o dono da vaga ali, que esses requisitos são suficientes para atender ali. Como que você faria? Como que você faz isso? Essa transição no dia a dia? Boa, porque assim, a gente recebe cada bomba. é cada bomba que a gente recebe que, meu Deus. Mas, assim, normalmente a gente tem algumas reuniões para descrição de vaga. Então, a gente tem uma reunião com o líder que está solicitando essa vaga, um tech lead, um gerente da área. E é um bom ponto que você tocou, porque muitas vezes as pessoas acham que quem faz a vaga, a descrição da vaga é o recruiter, e não é. A gente recebe do próprio pessoal de tecnologia, tá? Então, não xinguem a gente, xinguem as próprias pessoas de tecnologia que fazem uns requisitos, assim, absurdos. Vem os tech leads ali, uma liderança de dados ali, que gente, isso não existe. Mas, para a gente achar realmente, a gente chama de mosca branca, né? A gente, do recrutamento, a gente fala, olha, uma mosca branca, unicórnio. Então, a gente tem essas palavras para descrever. Mas, assim, a gente sempre tem reuniões junto com as lideranças que estão solicitando essa vaga para a área de recrutamento. Então, a gente senta com eles, tenta alinhar, fazer a descrição da vaga, fechar os requisitos. Quando vem essas coisas muito, muito fora da curva, então, assim, por exemplo, esses dias eu estou tentando puxar muito para a área de dados, né, que acho que é o nosso nicho aqui, mas esses dias chegou uma requisição de um engenheiro de dados, mas que era praticamente um DevOps, assim, e a gente, de primeiro momento, tentou trabalhar essa vaga, sabendo que não era aquilo,
E foi quando o candidato disse para mim, olha, não rola porque vocês estão querendo um DevOps. Eu não sou, eu sou um engenheiro de dados. Então, assim, ele foi bem transparente comigo. O que a gente faz? A gente leva isso para a liderança. A gente tenta trabalhar essas vagas em um primeiro momento, mas a gente sempre senta com a liderança, senta com a pessoa que tá solicitando a vaga para falar, olha, isso aqui não dá certo. Isso acontece muito. Ou então a gente fala assim, olha, a gente pode até achar essa pessoa, mas vai demorar. Né? Vai ter a gente vai cumprir esse prazo de entrega do candidato de uma forma que vai ser mais demorada do que as outras vagas. Isso acontece muito com vagas híbridas e vagas presenciais, porque eles querem o cara que vai trabalhar presencial por um rate salarial baixíssimo. Os caras chegam às vezes, olha, a gente vai pagar 6K aqui, é híbrido 3 vezes na semana. Tipo, para um sênior, a gente fala, olha, não, a gente não vai achar essa pessoa. Ou então você aumenta esse orçamento para essa vaga, né? Você tem que aumentar ali muito, e a gente faz também muita pesquisa de mercado, né? Olha, essa é a pesquisa que a gente fez. Média salarial para esse cargo que você está nos apresentando é X, então, assim, está muito abaixo do esperado. A gente é muito, pelo menos aqui na empresa que a gente trabalha, né, na Data, somos muito transparentes em relação a isso, muito. Então, quando a gente vê que não está dando, ou que é um unicórnio, a gente realmente é bem transparente. Vamos redesenhar essa vaga? Vamos mudar um pouco os requisitos? A gente não vai achar essa pessoa. Principalmente com os famosos full stack, acho que vocês sabem, né? Eles querem um departamento inteiro de TI numa pessoa que eles chamam de full stack, né? A gente sempre tenta explicar isso para o pessoal, para as lideranças. Acho que o pessoal está meio fora da casinha algumas vezes, né? Quando passam as vagas para a gente. Mas é muito da transparência, sabe? É muito da transparência. A gente sempre tenta ser muito transparente com a liderança que solicita esse tipo de vaga. Olha, não vai dar certo, vocês não vão achar essa pessoa. A gente pode flexibilizar um requisito desse? Talvez se a gente conseguir flexibilizar requisito X, Y, a gente consiga. Aí a gente tenta alinhar isso e fala, não, isso aqui a gente pode flexibilizar, talvez vocês não vão encontrar. Daí a gente tenta flexibilizar os requisitos. Mas tentamos sempre ser muito transparentes em relação a esse tipo de vaga, né? Olha, não vai dar, essa pessoa não existe, esse profissional realmente a gente não encontra no mercado. Bora flexibilizar esses requisitos, a gente tenta ao máximo puxar, né, essa responsabilidade também para a liderança que nos solicita esse tipo de vaga, que tem muito, tá, gente? Muito. A gente sofre muito na mão do pessoal. Então, tá, aí deixa eu complementar a pergunta. Tá tendo, não sei se foi a Francine ou se foi a Michelle que postou no LinkedIn sobre essa guerra RH candidato. Né, candidato reclamando de falta de feedback, RH reclamando que candidato não aparece no dia na hora da entrevista. Então, assim, eu queria sua opinião sobre isso. Eu dei a minha opinião lá hoje, eu acho isso muito errado. Né? Se a pessoa não tem interesse na vaga, a pessoa avisa a pessoa, né, manda um e-mail, pelo menos tem que ter educação do candidato, falar, olha, aconteceu, né, com a gente, né, eu participei do processo com você, foi aprovado em outro, eu te mandei o e-mail te avisando que eu não ia permanecer no processo por conta de ter sido aprovado em outro, mas também já aconteceu de eu receber, outro dia mesmo, eu recebi e-mail de uma vaga que foi em 2021, que a pessoa tinha me mandado, a pessoa veio me mandar feedback, pô, mais um ano depois, me falar que eu não tinha sido aprovado. Pô, fica foda. Mas, assim, aí eu quero assim, sua visão de RH sobre isso. Desliga um pouquinho a câmera só para, porque acho que não sei se a internet está travando um pouquinho, mas eu já olhei. Não, mas entra muito nessa questão do... acho que o respeito tem que ser mútuo, né? Assim, tem que ser das duas partes. A gente vê muito caso, tanto de recrutadores que não dão feedbacks, que não dão resultados ali pro candidato, para a pessoa que está ali participando. Ao mesmo tempo, a gente vê muita falta de atenção do candidato também para a pessoa que está recrutando. Acho que não custa nada caso você receba uma proposta ali no teu LinkedIn, uma recrutadora ali, um recrutador te aborde no LinkedIn com uma proposta, não custa nada só responder que não tem interesse, porque acho que network é sempre importante, né, gente? Então, assim, você tem uma pessoa ali que tem vagas disponíveis ali para o futuro, até para o teu futuro, para quando você precisar, manter uma boa comunicação. Então, assim, já aconteceu várias vezes também de abordar um candidato que já estava muito bem no momento profissional dele dentro da empresa,
mas, sei lá, 4, 5 meses, 6 meses depois, ele mesmo me chama e fala, Thay, agora eu tô disponível para o mercado, não estou me sentindo bem na empresa, ou então, olha, eu sofri layoff, você tem alguma vaga para mim, você tem uma oportunidade aí dentro para mim, eu já pego essa pessoa, já apresento, pego o perfil dela, tento arrumar alguma coisa. Então, assim, a gente tem essa questão de respeito das duas partes, né? Porque é muito bom esse network. Você ter pessoas que podem te dar vagas ali no futuro, né? E que lembra de você, eu sempre lembro muito das pessoas que eu converso, que eu já entrevistei, então sempre estou mandando vaga, mandando proposta. Assim, acho que quando eu vejo uma proposta muito boa, com um salário muito bom, assim, eu já chamo a pessoa, olha, tem uma proposta boa para ti. Então a pessoa já, né? Então, assim, é muito bom ter esse contato, nem que seja para poder manter ali para o futuro, né? Então, acho que esse respeito é muito, muito válido para as duas partes. E entra muito do que o Romerito disse do LinkedIn. Que o LinkedIn todo mundo é muito maravilhoso, todo mundo recebe propostas e é promovido o tempo inteiro. Então, as pessoas querem muito que a curtida, o like, o compartilhamento. Então, muitas dessas histórias também vêm muito disso. Eu preciso da curtida, né? Eu preciso do meu LinkedIn bombando ali, do pessoal visualizando meu LinkedIn, vou colocar uma história ali do que aconteceu na minha vida e quero que as pessoas curtam essa história, ali, me dê like, me dê um compartilhamento, enfim, para o meu LinkedIn bombar. Então tem muito disso. Às vezes as pessoas até meio que inventam algumas coisas para poder bombar o LinkedIn. Então, assim, tem muito disso, tem muito dessa questão do curtir, do compartilhamento, né? Mas acho que o respeito tem vindo das duas partes. Eu entendo muito esse trauma, né, que os candidatos têm do RH. Eu super entendo, tá, gente? Acho que acontece mesmo, assim, acontece muito, muito, muito. De, às vezes, estar participando de processo, não dá o resultado, não dá feedbacks ou atualizações, né? Às vezes acontece muito, pessoal, da vaga ser congelada, né? Não é nem que você foi reprovado no processo, mas às vezes a vaga foi congelada, às vezes a gente está lá trabalhando com o cliente, a gente fez todo o processo seletivo, já entrevistamos candidatos, o candidato está lá esperando por resposta, né, por atualização, do nada o cliente chega na gente e fala assim, olha, o orçamento foi cortado, a gente não vai ter orçamento para essa vaga no futuro, então a gente quer congelar, mas daqui 2 meses, daqui 1 mês, ou daqui o próximo mês, a gente vai reabrir essa vaga. Então, você não deixa o candidato esperando esse 1 mês inteiro, esses 2 meses, para a vaga reabrir, sabe? Cara, chega no candidato e fala, olha, a vaga foi congelada, o processo foi congelado, a gente vai reabrir essa vaga provavelmente no mês que vem. Então, assim, dá esse feedback para o candidato, né? Dá essa atualização, para ele não ficar muito assim, cara, o que está acontecendo? A vaga não andou, alguém foi aprovado no meu lugar, eu fui reprovado, e não tem muito disso. O que eu costumo fazer também no meu dia a dia? Toda sexta-feira, isso eu venho fazendo de agora, tá? Porque eu não fazia antes, assim, mas eu tô fazendo isso agora e tá dando muito certo. Toda sexta-feira, eu reservo um tempinho ali do meu dia, ali no comecinho da tarde, normalmente, eu puxo todos os candidatos em processo daquela semana que eu entrevistei e dou um feedback ali da semana geral. Então, assim, olha, chegou sexta-feira, a vaga não andou, eu já chamo a pessoa no WhatsApp, olha, estou passando aqui só para te atualizar, a vaga não andou, mas, assim, a gente está com perspectiva para a semana que vem rolar outra entrevista, rolar a segunda etapa, ou o cliente ficou de finalizar o processo, na semana que vem a gente retorna para te dar algum feedback. Então, eu estou fazendo isso, reservo um dia na semana, principalmente na sexta-feira, que é o final da semana, que a gente pode dar um geralzão, né, nas vagas, e dou feedback para todo mundo que eu conversei durante essa semana. Então, acho que o respeito tem que ser muito das duas partes, né? Acho que manter muito, que a Marisa falou ali no chat, né? Também a indicação, você viu um recrutador ou uma recrutadora te ofereceu uma vaga, você viu a descrição da vaga, você acha que tem um colega teu que tu conhece que pode se encaixar naquela vaga, não custa nada você mandar essa vaga para a pessoa, ou mandar, olha, toma aqui o LinkedIn dele, eu acho que ele se encaixa nessa vaga. Então, assim, é muito de ajuda, de uma rede de apoio, de uma rede de ajuda, você compartilhar essa vaga. A gente é muito legal, esses grupos são muito legais, né? O grupo que a gente tem ali de dados, sempre jogo vaguinha lá, que a gente tem na empresa, então tô sempre postando vaga, né? E esse compartilhamento é uma rede de apoio, né, pessoal? É uma rede de ajuda, de compartilhamento. Então, assim, acho que o respeito vem das duas partes, né? Tem que vir tanto do recrutador como do candidato também. Beleza, obrigado, Thay. Ô, Rafa, agora o papo é com você, cara. Diga lá. Você tá aí, você posta direto aí, né? Que você passou uns perrengues aí com o seu laboratório.
Tá lá postando seus conteúdos direto lá no LinkedIn lá. Eu sou um cara que sempre tá lá vendo seus posts. Então, assim, o que você falaria hoje para um cara que quer chegar no mercado, que quer atuar com sua profissão e dicas? E conta um tiquinho aí, cara. O que você faz no dia a dia? Como que é seu dia a dia aí? Vamos lá. Cara, assim, eu sou uma pessoa bem dinâmica, né? Assim, eu gosto muito da área de arquitetura porque realmente eu trabalho com tudo um pouco, né? Assim, eu tenho bastante conhecimento em várias áreas. Igual o Romerito acabou falando, eu tenho um bom conhecimento em várias áreas de tecnologia, né? E aí eu tenho essa característica de testar coisas em casa. Por isso que eu até não tenho um laboratório, eu tenho um servidor rodando ali, tenho minhas contas na AWS lá para poder fazer teste, para poder mandar, fazer projetos pessoais, né? E aí é uma coisa que eu até gosto de recomendar para as pessoas. Claro que para quem está começando, às vezes não é tão assim, não é tão fácil. Quando eu era mais novo, eu sempre sonhava em fazer isso. Eu chegava na empresa, poxa, mas tá difícil demais de testar isso aqui, não tem ambiente, a minha máquina não roda. E aí eu trazia para casa, eu fazia muito isso. Eu não faço isso hoje por conta da saúde mental, porque se eu fizesse também, eu não ia aguentar. Mas eu levava muita coisa para casa e testava em casa. Eu tinha um computador um pouquinho melhor em casa, abria uma VM, testava um software, fazia alguma implementação, né? E acabei trazendo isso para cá, né? E aí eu tenho um cluster Kubernetes aqui todo montado, que às vezes me dá uma dor de cabeça, eu tenho que refazer, mas faz parte, né? E aí eu tenho esse ambiente e assim eu recomendo para as pessoas assim ter essa experiência, porque fica muito mais fácil. Até assim, claro que para quem não tem esse, por exemplo, não posso pagar uma conta na nuvem. Dá para você fazer coisas, por exemplo, na nuvem que você não precisa de gastar tanto dinheiro. E para quem está aprendendo é muito bom. Por exemplo, os vídeos que eu faço, eu acabo mostrando lá montar um data lake super simples na AWS, com recursos da AWS que você não paga tanto. Se você for olhar, recursos de nuvem, tem recursos que não são tão caros, né? Que você pode setar, eu quero pagar, por exemplo, R$100 por mês de nuvem. Você coloca lá o seu budget, e aí você monta da forma que você quer ali, gastando bem menos do que isso, né? E aí eu acho isso muito interessante. Você experimentar o que você trabalha na sua empresa, você mesmo. E aí você vai bater cabeça, vai errar, vai achar um acerto, vai ficar horas na internet procurando a resolução do problema, vai chutar o balde, vai lá para o ChatGPT perguntar para ele, né? Então, assim, é uma experiência muito boa, sabe? É uma experiência assim, eu gosto bastante. É uma coisa que eu até recomendo, né? Claro que tem gente também que não só não pode, mas também não tem essa paciência toda. Eu vou usar o que está no trabalho. Mesmo no trabalho, experimente. Se tem um ambiente de desenvolvimento lá, experimenta. Pergunta, eu posso fazer qualquer coisa mesmo? Pode. Experimenta. Não tenha medo de errar, né? Faça experiências, tente fazer coisas novas. Eu quero melhorar isso daqui. Mas será que vai dar certo? Mas eu tenho medo de cagar com o projeto. Mas se é um ambiente de dev, faz. E aí, é claro, tenha repositórios Git, assim, eu sempre falo assim, versione tudo, né? Se possível, até aplique CI/CD para poder ter coisas automatizadas ali. Experimenta, eu vou quebrar essa branch aqui, beleza. Testei, não funcionou, quebrar a branch, apaga, pega de novo, volta e faz tudo de novo. Porque, assim, eu falo isso muito de programação e para dados também, porque você só aprende fazendo. Eu sou uma pessoa que odeio curso. Né? Eu odeio curso, odeio certificação, eu tenho algumas certificações, mas eu odeio certificação porque eu não suporto provinha de múltipla escolha e ficar decorando termo, não suporto. Eu aprendo experimentando. Então, o que acontece? Eu vuma lá, pego uma documentação, eu vou estudar agora Spark, vou lá na documentação do Spark, olho, baixo lá o PySpark, ou monto um servidor standalone aqui e vou brincar, pego um CSV gigantesco, pego uma base de dados gigantesca e vou lá experimentar. Então, por isso que eu gosto de ter esse ambiente, assim, que eu posso fazer a experimentação que eu quiser. E é uma coisa que eu recomendo fortemente para quem pode fazer isso, para quem quer fazer esse tipo de coisa. Beleza, obrigado. Elton, você queria falar alguma coisa, amigo? Você está com a mão levantada? Opa, pessoal, boa noite a todos. Cara, eu cheguei aqui, estava numa aula, mas cheguei
muito bom, cara. Eu estou maravilhado aqui com o evento. Queria agradecer vocês aí pelas experiências, né, velho? Que estão ajudando muito aqui, cara. Muito, muito bom. Valeu. Muito obrigado mesmo. E eu queria... Cara, eu perdi a dinâmica. Eu não sei se eu estou me metendo na hora errada, porque eu cheguei já... eu queria fazer uma pergunta para a Tainara, cara. Será que dá? Claro. Foi mal aí se eu atropelei as coisas. Tipo, Tainara, às vezes quando a gente acontece da Tech Recruiter entrar em contato, né, lá pelo chat, um exemplo, no LinkedIn, e aí começa uma conversa e tal, vamos ver, e aí de repente ela some, velho, assim, a pessoa some. Você acha que rola, você acha que é recomendável assim, que eu posso entrar em contato ou bola para frente, vida que segue? Eu fico meio na dúvida, né, se eu posso dizer assim, opa, tudo bom, você sumiu, você tá bem, alguma coisa. Eu acho que, assim, quando... É verdade, ghosting de recruiter é pior do que no Tinder. O bicho é assim, ó, pra você ver, pra dormir eu tenho uma pergunta. Mas é verdade. Isso é quando você, no caso, Elton, está falando que é quando você recebe uma recruiter vai, te apresenta uma vaga, você responde e ela some, né? Sim, como exato. Isso. Não, tranquilo, eu acho que é muito válido. Eu acho que na verdade, tem um dever, tem que chamar. Eu acho que é muito válido você chamar, você dar um toque ali. Eu acho que quando a pessoa, por exemplo, uma recruiter, um recrutador te apresenta uma vaga, uma proposta ali, tu achou que faz sentido para você, é do teu perfil, cara, essa vaga realmente eu acho que tem tudo para dar certo, é no meu perfil. Respondeu para ela não te respondeu, não te deu retorno. Cara, no outro dia, tu espera um dia ali, pode chamar, dá um toque, porque eu acho válido, sabe? Porque às vezes, quando tem muitas mensagens, né, assim, pode ser que ou a mensagem tenha ido lá para baixo, ou a pessoa não lembrou, pode ser N motivos, né? Então, acho que vale muito a pena você chamar, você dar um toque, falar assim, olha, como eu te respondi anteriormente, né, tu pode jogar essa, eu já te respondi anteriormente, estou muito interessado na vaga, acho que faz sentido para o meu perfil, você teria um tempo essa semana para falar? A gente pode marcar uma conversa, uma call, então acho que é muito válido tu chegar lá e, enfim, espera um dia, né, não precisa ser no mesmo dia ali, mas tu espera um dia, 2 dias no máximo, chama a pessoa, dá esse toque, fala que está interessado, né? Realmente sinaliza que você está interessado na vaga, que pode ter o teu perfil, e já chama para uma conversa. Eu acho muito válido, não precisa ter medo disso, tá? Eu acho que é muito, muito legal isso, acho que tem que fazer. Inclusive, é uma coisa muito que mostra interesse. Cara, esse candidato está interessado. Porque a gente recebe ghosting de candidato também, né? A gente recebe, às vezes o cara some, o profissional some, então a gente fica meio perdida. Mas mostra que, poxa, essa pessoa está interessada na vaga. Então, eu devo investir nessa pessoa, nesse candidato que eu tenho, que é um ponto positivo, inclusive, no processo seletivo. Quando você se mostra interessado, você se mostra presente. Então, assim, eu acho que vale muito a pena. É um ponto positivo você chamar quando você vê que a pessoa sumiu ali 1, 2 dias, chama, demonstra teu interesse na vaga, que eu acho que tem tudo para dar certo. Valeu, tá aí. Pode falar, Rafael. Obrigadão. Rafael, você levantou a mãozinha? Alguma dúvida? Aí, tá me ouvindo agora? Agora deu um problema aqui. Boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta pro Romerito. Com a experiência, né, e conhecimento que você tem hoje, o que você faria de diferente no início da sua carreira? O que eu faria de diferente? Olha só, eu comecei a brincar com tecnologia era 2002. Tem um bom tempo. Naquela época não tinha tantas comunidades como tem hoje, né? Hoje você olha no LinkedIn, TikTok, você tem tanta informação que no fim do dia acaba virando desinformação, porque é muita coisa. Então, assim, na minha época, eu tinha que ir para Lan House, né? Pegava um programinha, clonava um site inteiro, chegava em casa, colocava no meu K6 com memória DIM para estudar. Quem é mais antigo aqui vai saber o que eu estou falando. Para praticar aquilo. Então, eu era muito de ir lá, eu tinha um pendrivezinho, que na época era um pendrivezinho que na época o pessoal tinha lançado, que era 128
MB era o top da época. Eu fazia isso quando CD regravável, né? Que você ia lá, pegava, trazia. E muita coisa eu aprendi offline. Tá? Então, assim, agora vou te falar minha versão, Romero, se eu tivesse aqui dentro já desse bom de muita coisa, o que eu faria? Cara, a primeira coisa que eu faria, vocês vão achar engraçado, eu ia procurar um mentor. Depois que eu tivesse um mentor, alguém daquela área específica, que seja DevOps, que seja dados, arquitetura, de qualquer coisa, engenharia, de software afins, eu ia procurar esse mentor. Por quê? Porque o mentor é alguém que já trilhou a carreira. Então ele vai te dizer assim, olha, o mapazinho é esse. Você quer ir para cá? O mapa é esse daqui. Porque às vezes, eu sei que a gente está no meio de um monte de informação, só que a gente, às vezes, por inexperiência, não tem a capacidade de dizer, olha, eu quero ir por aqui, vou usar esse método, porque toda hora você vai para um lugar, um exemplo, dados. O cara aqui falou uma coisa, outro ali falou uma coisa e fica assim, cara, dá uma confusão mental. Você daqui a pouco fica assim, cara, eu não sei o que eu faço. Um mentor é alguém que vai dizer, cara, olha só, bora lá. Você vai por aqui, aprende isso daqui, faz isso daqui. Você tem problema de comunicação? Cara, olha, faz esse curso aqui de oratória, entendeu? Você quer melhorar o inglês? Cara, entra estude isso daqui. Então, assim, você vai aos pouquinhos, porque isso é um processo, não tem como esquipar processo. Você vai aos pouquinho, daqui a pouco ali você definiu uma meta de 8 meses, mas calma que tem muito papo de ser muito rápido, mas assim, em 8 meses você vai perceber que lá você cresceu muito, tanto em tech, comunicação, e agora você sabe mais ou menos para onde você quer seguir. Então, o primeiro que eu digo é, cara, vai atrás do mentor, depois você se preocupa com o tech, com ferramenta e com linguagem. Se tu já tem isso, legal, mas se você quer otimizar para chegar mais rápido, você precisa de um guia. E não dá para fazer isso de qualquer jeito. Merito, aproveitando que você já está aí, cara, já te fizeram a pergunta da rodada, vamos dizer assim. Vamos lá, cara. Conta um pouquinho do seu dia a dia, como que você lidar com os desafios, com as dificuldades, né? Você que já está aí num cargo de liderança, né? Já é um cara mais experiente, aí, mais senior também. Então, conta para a gente antes do seu dia a dia, como que você lidar com os problemas, como que você lidar com pressão, né? Você está nas duas, você tem entre a cruz e a espada o tempo todo, você tem o time de negócios ali, a galera tech ali e a diretoria por cima de você. Fala para a gente aí, cara, como é que você lidar com isso no dia a dia? Cara, primeiramente eu não gosto muito desse rótulo de é sênior, eu não gosto muito disso, sabe? Eu vejo que meio que me limita e eu tenho problemas com isso, sabe? Dizer, o meu rótulo é X. É assim, da mesma forma também como eu não gosto da palavra especialista atrelada à minha função, porque meio que eu cheguei ali no limite e acabou. Eu não gosto disso, eu sempre estou aprendendo e estudando muita coisa, mas, cara, como foi que eu cheguei lá? Eu sempre fui muito autodidata, eu sempre estudei muita coisa aleatória e não sei, eu acho que teve muita influência externa, porque eu sempre gostei muito de videogame, de jogar, gamão, um monte de coisa maluca, e eu acho que para a gente que está aqui dentro, acho que o Rafael vai entender, tem muita coisa de fora que, cara, te ajuda muito no dia a dia a pensar mais rápido, ser lógico, porque, cara, eu jogo muito, então o jogo te dá, assim, uma lógica absurda de tudo, uma perspectiva, um reflexo da coisa, então, assim, como eu cheguei mais rápido, cara, por causa disso. Por quê? Eu pegava os projetos que ninguém queria fazer, projeto muito difícil. Legado, por exemplo. Mano, eu peguei um projeto com COBOL desgraçado que eu tive que aprender o básico do COBOL para fazer porra da reversa, para depois fazer um existe, uma arquitetura ali para entregar. Ninguém queria fazer isso, porque a galera nova só quer brincar com tecnologia top, hypada. Cara, eu vou pegar essa porra. Fui fazendo, fui pegando um monte de projeto e eu sempre tive uma boa comunicação, uma boa didática, um jeitinho de conversar com o cliente, porque no passado eu lidava com o cliente, então meio que já estou trazendo coisa de trás, ou seja, a gente nunca perde, né? Então esse é um ponto também que é importante. Muita gente fala assim, poxa, eu estou saindo de uma área de marketing, de vendas, cara, o que é que eu vou aproveitar para essa nova função que eu quero? Cara, aí é que você se engana, você vai trazer muita coisa boa que você aprendeu para somar com o que já tem aqui dentro. Tá, então, isso me ajudou muito. Então, assim, no meu dia a dia, cara, eu tenho os times que eu tenho. Geralmente, minha reunião começa às 8 da manhã. Então, eu tenho reunião que eu olho na minha agenda e falo, cara, essa reunião aqui
essa reunião que eu posso negociar, essa aqui eu não posso negociar porque o negócio está muito fodido lá, se eu não entrar agora vai dar um problema, vai gerar uma pilha do cacete, eu tenho que entrar, então vou entrar. Mas eu tenho os times que no dia a dia, a minha liderança é assim, a minha liderança não é a liderança baseada no cara ser o herói. Eu não gosto dessa ideia do cara ser o herói. Eu gosto da ideia, o que eu gosto assim, cara, colaboração. Que todo mundo sinta que foi lá, fez um pedacinho, que lá no dia que a gente entregou o projeto, todo mundo fala assim, porra, olha aqui, olha, sabe essa parte bem aqui? Cara, isso aqui fui eu que fiz. Olha, tá vendo essa classe Java aqui para poder fazer gestão? Cara, foi eu que fiz. Olha, tá vendo essa modelagem dessa tabela? Cara, eu gosto muito dessa ideia. Então, dentro ali do dia a dia, senta com o time e aí, time, como é que estamos, né? Como é que tá o projeto? Tá travando alguma coisa? Alguma coisa depende da gente, depende do cliente. Ah, depende do cliente, beleza. Vou lá, vou destravar. Ou quando não, poxa, a gente tem esse projeto desse tamanho, eu só consigo atuar nesse quadradinho, nesse aqui. Beleza, vamos então avançar esse quadradinho enquanto esse pedaço aqui está enroscado, que o cliente não decidiu. Vamos avançar ao máximo e a gente documenta, né? Vamos quebrar, né? Em vários pedacinhos e lá no fim a gente encaixa tudo isso, né? Então assim, deixar que o time, né, desenvolva e a parte da reunião que tem que ir para a reunião líder técnico, né? Senão o time não se concentra para poder elaborar lógica para poder entregar as atividades. Então a gente trabalha aqui basicamente com sprint de 15 dias, né? E nesses 15 dias, se a gente com 13 dias entregou o projeto, fala assim, pessoal, vocês têm férias de 2 dias, só apareçam na próxima sprint para a gente poder replanejar, né? A próxima entrega. Então, eu sempre dou muito isso de pessoal, entregou? Acabou. Testamos, tá ok, tá de acordo com o que a gente definiu ali. Beleza, pessoal. Então, digamos que terminando quarta-feira, pessoal, vocês fiquem de boa, segunda-feira a gente se fala. Então, vão descansar, vão relaxar. Mas também tem, por exemplo, sprint que o negócio aperta muito. Pessoal, preciso de vocês um pouquinho mais aqui, né? Vamos esticar um pouquinho, até umas 6, 7 horas, né? Vocês sabem que a gente tem essa flexibilidade. Tem dia que vocês estão muito de boa, mas agora eu preciso também, né? Agora eu estou cobrando vocês. Eu preciso agora que vocês dêem um gásinho um pouco a mais para a gente ir, mas assim, o grande bom disso é que eu sempre estou acompanhando basicamente ali as equipes. O pessoal sabe que quando o negócio enrosca, cara, deu um problema aqui que a gente não sabe como fazer, e aí? Cara, beleza, vamos lá. Aí que eu venho para atuar de forma técnica. Cara, vamos chegar aqui, vamos olhar. Se tiver que escrever algum código, ó, vou escrever aqui um modelo para vocês, um exemplo, mas a implementação é de vocês. Eu vou só dar um norte. O norte, esse daqui, olha, vou fazer aqui, eu gosto muito da ideia de pseudocódigo. Eu não chego a escrever código, eu não gosto disso. Quando eu estou ensinando, eu chego, pessoal, vamos lá no pseudo, pega ali o meu papel, minha caneta, olha, entenderam o pseudo? Agora vocês usam esse pseudo aí com a linguagem que vocês vão fazer, se é Python, se é Java, é com vocês. Tá? Eu não gosto de entregar o código já rabiscado. Eu sempre gosto de forçar os caras a pensar. Porque quanto mais forçar eles a pensar, mais eles vão ter autonomia, mais eles vão forçar a cuca para serem muito mais autônomos. Então, a minha liderança é baseada nisso, né? Eu vou lá, eu apoio, mas só que realmente o negócio está muito crítico, né? É que eu vou lá e atuo. E tem a contrapartida, porque às vezes você define escopo com o cliente X e, cara, sempre muda. Eu quero esse pedaço aqui. Do nada, estamos perto de entregar sprint, mudou. Cara, não é mais isso, mudou a prioridade. Mano, isso gera maluquice na cabeça do dev. Acho que ninguém gosta disso, mas, cara, você tem que ter um jeitinho de conversar e tal, tudinho. Então, isso é a coisa que, como foi bem pontuado aqui, né? A hard skill você aprende, né? Como a Marisa falou, você vai lá, faz o que você aprende. Agora, o soft, cara, isso você só aprende no chão de fábrica. Você pode até ter alguém que for lá e falou o jeitinho, mas, cara, é muito diferente na prática, tá? É muito diferente. Você tem que viver aquilo, cara. Você tem que ter repertório para você refinar isso a cada dia mais, você saber se comunicar melhor e se desdobrar, né, cara? Entre a tua squad que está desenvolvendo e o cliente. Então é meio que você fica aqui no fogo cruzado, mas, cara, tudo vai depender de como tu atua aqui no meio, tá? Beleza, valeu, meu caro. Marisa, aí vamos lá, agora é com você. Conta pra gente aí como que é lidar direto com gestão, lidar aí direto com a galera, principalmente parte de governança, que envolve muita política, né? Muita regulamentação de acessos. E estamos ouvindo, não?
tá no mudo. Tá? Agora saiu. Então, assim, conta pra gente o que é do seu dia a dia. É uma coisa assim muito complicada a gente lidar com esse dia a dia, sabe? Eu acredito que a gente na governança tem um papel um pouco diferente da maioria dos técnicos, mas eu já participei como líder, já fui líder de equipe de desenvolvimento, de delivery em fábrica, já fui líder de equipes de análise de requisitos, quando eu defini alguns padrões de trabalho, né? E sempre lidar com pessoas é o mais difícil. Então, aquele tempo em que aquele nerd esquisitão entrava na faculdade de tecnologia, seja lá qual for o curso, e, eu não gosto de gente. Olha, cara, então, olha, muda para Marte, porque lá eu tenho certeza que gente não tem. Porque o resto em tecnologia, a maior parte das coisas que você vai fazer é lidar com gente. Seja numa reunião, seja para você entender o outro lado. Sabe? Não é fácil ser líder, né? Não, porque vai muito além daquilo que você é relativamente assim mais experiente em alguma coisa, mas no sentido de fazer com que todo mundo também esteja na mesma vibe, sabe? De vamos entregar, de vamos fazer, de putz, hoje tem gente que não tá legal, não tá no dia legal, o filho de fulano tá doente, sabe? Acontece muita coisa e é preciso saber lidar com as pessoas. Então, aquele tempo do nerd estranho, ele, pelo menos desde que eu trabalho com tecnologia, eu trabalho desde 94, tinha gente que não era nem nascida nessa época, esse tempo nunca existiu, eu acho. Porque desde que eu trabalho, sempre foi muito mais importante você lidar com as pessoas do que com as tecnologias. Eu me lembro que quando eu estava estudando no colégio técnico, meus professores falavam, vocês não vão me fazer outra faculdade de tecnologia, vocês já estão se formando no técnico. Vocês têm que se preocupar com as pessoas. Vocês estão na tecnologia não para sair codando, mas para resolver o problema delas. E você vai ter que entender qual é o problema delas. Então, eles mandaram a gente, cada um, para um curso. Assim, vamos fazer engenharia, vamos fazer engenharia, né, civil, de produção, vamos para administração, vamos para economia, vamos para contabilidade. Eu fui para administração, porque eu era mais preguiçosa mesmo, o curso era mais fácil, admito. Mas eu sabia como lidar, por exemplo, com todo um processo de um banco. Se alguém me falar, olha, eu tenho aqui uma vaga no banco tal, eu falar, tal, mas qual área? É crédito. Então crédito funciona assim. É tesouraria. Então, tesouraria funciona de um outro jeito. É marketing? Marketing também eu conheço. Ou eu vou que já aconteceu comigo, eu fui para uma cervejaria. Eu tenho que conhecer a produção. Se eu não souber, não conhecer o que as pessoas fazem, eu não vou fazer as melhores perguntas. Se eu não fizer boas perguntas, eu não vou saber qual é o problema delas. Às vezes, elas vêm com uma questão e elas simplesmente descrevem o que elas passam. Mas a gente tem que conseguir ir além daquilo. E ir além é principalmente entender sobre pessoas. E se você não gosta de pessoas, Marte, olha, quem sabe, seja amiguinho do Elon Musk, pode ser que você consiga uma vaguinha lá. Mas na Terra acho que vai ser um pouco difícil. Obrigado, Marisa. Thay, quero te fazer na verdade, agora eu quero uma pergunta geral para todos. E vamos lá. Como que vocês chegaram ao mercado de TI? Como que foi vir parar aqui? O Romerito já falou, né? Que ele gostava muito de jogar, então, assim, foi um caminho meio que natural, né, Romerito? Mas, Otávio, como que você chegou ao TI, principalmente na parte de equipamento de seleção? O que te levou a tomar a decisão de vir trabalhar com isso? Qual foi essa decisão que te trouxe para cá? Qual o caminho que te trouxe para cá? Exato. Eu trabalho com recrutamento e seleção, né? Eu sou formada em gestão de RH, né? E trabalho especificamente com recrutamento e seleção desde 2018. Mas eu comecei recrutamento e seleção tradicional, né? Geral, vagas administrativas, vagas comerciais, enfim. De vez em quando trabalhava uma vaga ali de, sei lá, de suporte, né? Para as empresas locais aqui da cidade, enfim. Mas foi bem esse meu começo. Eu descobri muito essa área
porque eu sou apaixonada por tecnologia, assim, eu sou, que nem a Marisa falou, a nerd, né? Aquela coisa que a gente já sabe de nerd, assim, eu sou muito, muito de tecnologia, sempre gostei muito, sempre me identifiquei muito com essa área. E acho que no próprio LinkedIn, assim, acho que o LinkedIn foi uma grande ferramenta na minha vida de descoberta, né? Eu me conectei com várias tech recruiters ali, a gente trocou muito conhecimento, elas me explicaram muita coisa e eu daí acho que abriu minha mente, né? Para poder unir essa minha paixão tanto por pessoas como tecnologia. Acho que quando eu soube que eu poderia unir essas duas coisas, minhas duas paixões, né? Pessoas e tecnologia, foi onde eu me apaixonei e comecei a atuar nessa área, né? Então, eu já estou aí há 5 anos nessa área de tecnologia também, né? De recrutamento, tecnologia, e me apaixono cada vez mais. Inclusive, esse ano eu comecei uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, então estou fazendo essa faculdade, tá, pessoal? Já acho que eu vou virar uma dev aí. Nós vamos tirar ela do RH e trazer ela para a técnica. Eu tô saindo do RH, gente, daqui a pouco. Mas assim, eu tô amando, é uma experiência incrível. Acho que eu brinco que de tanto conversar com devs, assim, com QAs, com o pessoal de design, com o pessoal de dados, eu me apaixonei mais ainda. Acho que a paixão que eu tinha virou amor mesmo, né? Foi incrível, assim, eu pensei até em ir para a área de dados ali, mas eu creio que eu vou mais ali para JavaScript, a parte front-end também, então estou meio tentada para os dois lados. Mas assim, estou amando e acho que isso foi o começo da minha paixão, sabe? Realmente ter descoberto que eu poderia unir essas duas coisas, minha paixão por pessoas, minha paixão por tecnologia, e unir essas duas vertentes em uma profissão, né? Que é a profissão de tech recruiter. A gente tem muito contato com o pessoal de tecnologia, com tech leads, assim, diariamente, né? E acaba que a gente, claro que, assim, para deixar bem claro também, né? Não é papel da tech recruiter, de um recrutador, medir ou, assim, avaliar um profissional tecnicamente, porque a gente não é pessoa técnica, né? Então a gente sabe, mas acaba que no dia a dia, por tanto conversar com as pessoas, por tanto entrevistar o pessoal tech, né, de todas as áreas, a gente sabe o basicão de tudo. Então, a gente sabe o basicão de dados, né, da área de dados, o basicão da área de front, de back, de QA, enfim. Então, a gente acaba que as nomenclaturas a gente tem que saber, né, porque a gente tem que ter propriedade na hora de explicar uma vaga para o candidato, né, até voltando àquele assunto, né, Demetrios, que tu me perguntou sobre quando nos demandam uma vaga que é fora de série, né? Que é fora da casinha ali, uma vaga meio doida, que a gente sabe que não faz sentido. Então, é muito para a gente entender também, ter propriedade de chegar no tech lead, na liderança, ele fala assim, olha, cara, a gente entende que isso não é possível, então talvez a gente tenha que flexibilizar alguma coisa, algum requisito ali. Então, até para a gente ter propriedade, né, de conversar com os tech leads, conversar com os desenvolvedores, com a galera tech, a gente tem que ter essa propriedade, a gente tem que ter esse conhecimento. Então, o basicão ali das nomenclaturas, das tecnologias, a gente acaba que, pelo dia a dia mesmo da profissão, a gente acaba aprendendo. Né? A gente não é, claro, nós somos pessoas técnicas, né, que vai medir tecnicamente o candidato. Isso quem vai medir é o pessoal técnico mesmo da área, de cada stack ali. Mas o basicão a gente acaba aprendendo, né, de nomenclatura, até para poder falar com mais assertividade com o pessoal. Mas meu começo foi muito assim, né? Foi acho que abriu muito, explodiu minha mente, né? Quando eu soube que eu podia unir ali essas duas áreas, né? Pessoas com tecnologia e agora, quem sabe, futuramente eu vou ser só de tecnologia, né? Só uma dev ali, eu não sei, né? Só o futuro vai dizer, eu tô meio em dúvida ali da área, mas assim, foi bem legal ter tido essa descoberta. Vai vir pro lado negro da força. Ô, Rafa, e aí? Como é que foi sua chegada no TI? Como é que foi? Cara, eu falo muito que assim, as pessoas às vezes falam assim, o que você queria ser quando crescer, quando você era criança, né? Eu falo que eu sempre quis trabalhar com tecnologia. Eu fui bem que influenciado pelo meu irmão, que ele começou a faculdade de ciência da computação, né? Muito ali antes, 90 e bolinha, né? E aí, desde muito pequeno, eu já comecei nesse mundo, pegava os livros dele, começava a ler, estudar, né? E aí virei dev, né? Virei dev, trabalhei com Java vários anos aí, e aí, assim, meio que caí, não vou dizer que eu caí na área de dados de paraquedas, porque não foi, porque eu meio que forcei isso. Porque eu
eu sempre tive paixão por estudar inteligência artificial. E aí eu comecei um mestrado em inteligência artificial clássica. Tem nada a ver com o que cientista de dados faz. Tem nada a ver. Você não vê nada de estatística, nada. E aí tinha alguns projetos na área de NLP, comecei a fazer algumas coisas, né? Mas aí precisei de ter dedicação exclusiva, acabei saindo. Né? E aí eu falei assim, quer saber, eu vou me aventurar nessa área. E queria ir para a área de ciência de dados, mas a vida me colocou na área de engenharia de dados. Né? E aí eu peguei um projeto grande de engenharia, que eu praticamente toquei sozinho, né? Com todas as pipelines, e acabou que eu fui convidado a ser arquiteto. E aí, quando eu fui ser arquiteto, eu falei assim, cara, mas e aí? Eu tenho conhecimento para ser arquiteto? Né? E aí eu fui rever minha vida, porque eu não trabalhei só como dev, eu já trabalhei como dev, já trabalhei como suporte, já trabalhei como dev numa empresa pequena que eu fazia toda a rede da empresa, conexão de VPN, e fazia tudo. Então, eu falei, cara, eu trabalhei com tanta coisa, por que não ser arquiteto? E aí eu comecei a ser arquiteto na área de dados, arquiteto solucionário de dados. E aí caiu como uma luva, porque eu já tinha todo esse conhecimento de serviço, rede, um vasto conhecimento de programação, tinha um conhecimento muito bom na área de dados, e aí foi só subindo. Aí eu agora estou mais estabilizado como arquiteto, né? Assim, eu acabo fazendo realmente o papel de um arquiteto, propor novas tecnologias, definir soluções, né? Então, assim, acaba que eu estou me realizando agora, porque eu gostava de programar, gostava, mas sentia que não era só aquilo que eu queria, sabe? E agora eu acabo me realizando nessa área de poder propor soluções para resolver um problema. Né? Valeu, cara. Marisa, conta para nós como que você chegou, dá mais detalhes para a gente. Eu escolhi a carreira com 13 anos. Um primo, muito mais velho, hoje ele, deixa eu ver, acho que ele já deve estar com seus 68, 69 anos, mas tem quase a idade do meu pai. E eu achava ele o máximo, sabe? Aquele nerd máximo. Assim, eu né, com 13 anos, eu quero ser igual, eu não sei o que é, eu quero descobrir o que ele fazia de verdade, né? E aí eu recebi um conselho contrário ali. Não trabalho com tecnologia, não, viu? Ó, esse negócio não é legal. Eu não tenho vida, né? Meu primo é da primeira geração de analistas de sistemas, né? Quer dizer, o pessoal lá nos anos 70, né? 80, trabalhando no Brasil. E eu não tenho vida, Marisa. Eu não vejo, ele é casado com a minha prima. Não vejo a minha esposa. Eu não vejo meus filhos. Você quer essa vida para você? Aí eu pensei, não, eu não quero casar. Então, não, eu não ligo. Se eu não ver meu marido, ótimo, não vou ter. Mas todo mundo falava assim, faz eletrônica, é a sua cara, porque você gosta de exatas, vai ser legal. Tá bom, né? Chegou na hora de fazer a matrícula, os alunos na época, né, hoje é o Instituto Federal de São Paulo, cada um vai fazer a sua matrícula, com 14, 15 aninhos. Eu olhei na última hora e falei, vou fazer matrícula para processamento de dados. Eu saí toda feliz, né, com o papel, aí minha mãe olhou, mas você não ia fazer eletrônica? Não, quem queria fazer eletrônica eram vocês. E eu me apaixonei pela área, sabe? De gostar de codar, de gostar de tecnologia, de entender que tinha muito além de só codar. Existia gerenciamento de projetos, existiam regras de negócio. Eu acredito que eu não conseguiria trabalhar em nenhuma outra área, embora eu goste. Eu, por exemplo, nas horas vagas, eu sou cozinheira, sou jardineira, eu planto coisas, eu estudo jardinagem, horticultura, técnicas de cultivo, eu estudo neurociência, estudo um monte de coisa. Adoro ciência, mas o que eu queria de verdade era sempre, a vida inteira, trabalhar com tecnologia. E eu comecei codando, fui para a área de requisitos, fui para a área de liderança, mas meu sonho sempre foi dados. Desde o último ano que eu tive modelagem de dados, eu me apaixonei completamente. Hoje eu faço modelos conceituais, eu vou no restaurante, eu já tenho todo o esqueminha dele montado na minha cabeça. Sabe? Eu entro num banco, alguém começa a me contar uma história, eu já fiz toda a estrutura de dados da coisa na minha cabeça.
Então, era uma paixão, mas eu só tive a oportunidade, eu já tinha mais de 10 anos de carreira. E aí eu não larguei mais, não, isso aqui mesmo era tudo que eu queria. E olha, vale a pena. Eu sei que é árduo, não dá para a gente entrar nessa área por dinheiro. É a desgraça de uma área que, quando a coisa dá ruim, ela não dá ruim só, ela dá péssimo, sabe? Não é fácil ver, assim, ter um downtime ali de 3 segundos que não deveria ter dado nunca. É insuportável trabalhar em tecnologia se você não gosta. Agora, sabe, não tem dinheiro para isso, que você vai gastar dinheiro com remédio e com terapia. Aliás, mas é tão legal quando você consegue fazer aquela coisa foda, que você fala, puta, meu, eu vim para isso aqui na área, é para isso todo dia, sabe? Para uma pessoa, um dia, aconteceu comigo, uma pessoa muito capacitada, mas que tinha horror à tecnologia, usar o sistema, eu fui uma das primeiras desenvolvedoras web do mercado, a pessoa falou, nossa, mudou a minha relação com a internet. Agora, graças ao sistema de vocês, eu navego na internet também, porque ficou muito mais fácil, é muito legal. Agora eu não consigo viver sem o sistema de vocês, sabe? Você pensar assim, poxa, é para isso que eu tô aqui. Eu não tô aqui para ganhar um saláriozinho. Eu nunca vou ficar milionária ganhando salário, mas eu sei que eu vou ser muito feliz dentro da tecnologia. Aliás, eu sou muito feliz. Beleza. Ô, Merito, e aí? Conta a sua história, meu querido. Cara, não tem nada a ver com o que eu queria para mim. Eu sempre tive muita afinidade com a música quando eu era criança, mas eu sempre fui muito curioso. Aliás, até hoje eu sou curioso, né? Tem muita gente que fala assim, cara, qual é o segredo para ser referência técnica? Eu falei, cara, eu não consigo me olhar como referência técnica. Todo dia quando olho eu falo assim, poxa, ainda tem um caminho muito grande, tem muita coisa nova aparecendo para aprender e cara, eu sempre fui muito curioso, sabe? Desde desmontar as coisas, a montar de novo, eu sempre tive essa curiosidade. E basicamente desde a minha infância eu tive uma computação, aquilo ali brilhou meu olho e demorou um pouquinho para entrar de vez na área, eu falei: "Cara, mas isso aqui que eu quero". Tem os seus altos e baixos como qualquer profissão, né, até hoje eu madrugo, vou até 1, 2 da manhã, porque é o tempo que eu tenho para escrever realmente código sem ninguém me perturbando, é quando eu sou mais produtivo, né, para do outro dia, quando entregar aquilo, o cara falar: "Poxa, cara, isso aqui mesmo, ficou muito bom", né. Eu acho que isso é o que dá aquele alívio de: "Poxa, cara, valeu a pena, foda-se se eu estou agora aqui abrindo a boca toda hora, tomando café, com o olho pesado de sono, mas a sensação de dever cumprido é isso", né. E, cara, muito disso até hoje eu não diminuí o ritmo, entendeu. Tenho diminuído mais o ritmo em termos de estudar coisa técnica, hoje eu estou ouvindo mais coisa mais de gestão, mais coisa ali de arquitetura, nível de negócio, essas coisas, mas não parei. Eu estudo muito por demanda, eu não estudo pelo que o mercado está atacando na hora aí, eu estudo muito por demanda, então eu sempre acreditei muito que, cara, você precisa estudar aquilo que vai ficar, né? Tecnologias que vão ficar aí a vida toda, quem sabe, que se um dia isso se transformar, se transforma numa coisa boa, mas continua existindo, porque não dá para você acompanhar tudo, tem muita coisa que é passageira, muitas coisas aparecem hoje, todo mundo quer mudar o foco, daqui a pouco você perdeu, né, o time daquilo que realmente é muito importante. E só deixando aqui na minha última palavra, cara, a área de dados, 3 coisas que eu sempre falo para todo mundo focar e ficar muito bom. Cara, primeiro SQL. Mano, fica muito bom SQL. Esquece Python, esquece Java, ainda não é o momento. Fica muito bom SQL, cara. Depois, sei lá, vai para Python, né? E depois aprende outras coisas, mas você com uma boa base, né, aqui de SQL, eu falo, mano, SQL é a linguagem dos dados e ponto, cara, não tem. É a linguagem dos dados, a gente vê isso acontecendo cada vez mais, né, principalmente em grandes motores de processamento de dados, mano, tem um ciclo ali de baixo, cara, que seja ali do Hive, Snow, Kafka, Spark, tudo tem um SQL ali, então, mano, foca no ANSI, não fica te prendendo. Mano, aprende o SQL antes que para onde tu for ver o editor e tu puder escrever query, tu vai te dar. Entendeu? Então, assim, cara, mano, é muita persistência. Então, eu falo para todo mundo que a curiosidade me trouxe até aqui e ela que me mantém.
Eu nunca vou dizer que eu sei tudo, eu sempre sou aprendiz, eu estou na posição hoje de saber muito por estar muito tempo na área, mas, cara, eu sou júnior em muita coisa e, cara, não tenho problema nenhum e o medo nenhum de chegar no meio de uma reunião e falar, cara, o que é isso? Eu nunca vi essa tecnologia. Não, eu vou aprender, eu vou lá no Udemy, eu vou pagar o curso, aí todo mundo às vezes, quando começa a crescer na carreira, pensa assim, poxa, mas, cara, é sério que tem um cara que já está há muito tempo, mais de 20 anos na tecnologia, tu vai dizer que não sabe? Eu falei, cara, mas é agora que eu tenho certeza do que eu não sei. Naquilo que eu sou muito bom, cara, eu sou muito bom e a gente senta, bora fazer workshop. Mas naquilo que eu não sei, cara, não sei, pronto, não tem problema nenhum em admitir que não sabe. Né? Então, é uma vida de aprendizado, de troca de experiência, isso aqui está sendo um momento muito legal, eu acho que eu estou aprendendo aqui muito mais do que eu estou compartilhando, eu acho que isso aqui é o máximo, isso aqui é o que realmente também me deixa feliz, de alguma forma, que essas pessoas que estão agora interessadas em vir para a área, que, sendo bem sincero, pessoal, não é uma área fácil, como todo mundo romantiza em qualquer lugar, mas claro, que tudo com perseverança, com estudo e com um mentor do lado, de uma forma certa, você vai chegar do outro lado, as pessoas podem, sei lá, quem sabe ir um pouco mais rápidas por perfil, mas consistência, cara. Consistência é o que vai te trazer aqui e é o que vai te manter, é o que vai te fazer te acordar todo dia para trampar, para escrever aquele código, porque sabe que tu ama aquilo. Tudo tem adversidade, tem, mas, cara, quando você tem paixão, acho que as coisas elas vão mais fáceis, tá? Esse é o meu recado. Valeu, Merito. Pode falar, Thay. Antes que eu me esqueça, tá, gente? Por isso que eu levantei a mão aqui. Mas só para complementar uma coisa que a Marisa falou aí no chat mais cedo, né? Sobre a questão de, pessoal, quando vocês receberem alguma vaga, né? Alguma recrutadora, algum recrutador mandar ali uma proposta, apresentar uma vaga ali para vocês, cara, e se verificarem que tem alguma coisa errada com a vaga, com os requisitos, acha que a vaga está fora de contexto ali, que tem alguma coisa errada, que, cara, essa vaga não existe, essa pessoa não existe, né? Estão querendo demais, né? Estão querendo coisa que não existe, sinalizem. É muito importante sinalizar, né? É muito importante isso. Até voltando naquele exemplo que eu dei, inclusive de um engenheiro de dados que me falou, né? Eu apresentei uma vaga ali para ele, disse, olha, o que vocês estão querendo é um DevOps, não é um engenheiro de dados, porque era basicamente Cybersecurity e DevOps, né? Ali a parte de cloud, enfim, e fugir um pouco do que faz um engenheiro de dados, pelo que estava no descritivo da vaga. E ele foi muito claro, olha, eu agradeço muito pela oportunidade, eu acho que muito obrigada por ter me contatado para essa vaga, mas, assim, o que vocês estão querendo é uma outra coisa, não é o que eu faço. E isso me deu propriedade para chegar no líder que me solicitou essa vaga, que solicitou essa vaga para a gente, no nosso cliente, para assim, olha, aconteceu isso, talvez a gente tenha que mudar os requisitos dessa vaga, porque com esses requisitos que você nos passou, a gente não vai encontrar essa pessoa, tá? Então, assim, vamos tentar mudar esses requisitos, flexibilizar alguma coisa, reformular essa vaga, né, fazer de uma outra forma, porque a gente não vai encontrar essa pessoa não existe, né? Até que a gente brinca assim, que é a vaga de full stack, mas que é um departamento de TI inteiro, né? Eles querem tudo. Então, assim, a gente sempre tem que ouvir esse feedback de vocês, né? E a gente tem que ouvir de vocês que são profissionais. Falar assim, olha, essa vaga tá errada. Talvez vocês tenham que mudar alguma coisa. Então, porque precisa ajudar também a recrutadora ou o recrutador a identificar isso. Porque às vezes a gente passa batido e não consegue identificar. E vocês são as pessoas que têm que falar isso pra gente, né? Para nos dar mais propriedade para chegar no cliente, chegar no tech lead ali, falar, olha, tá errado. Tem alguma coisa errada com essa vaga, vamos reformular, vamos fazer o descritivo da vaga de novo, a gente senta, a gente reformula, a gente muda os requisitos e a gente faz uma coisa que seja mais coerente. Então, assim, acho que é bem aquilo que a Marisa disse, né, também. Então, para complementar aquilo que ela disse, cara, viu uma vaga que não é do teu perfil, agradece, tenta indicar algum amigo ali que tu acha que pode se encaixar na vaga, e viu alguma vaga que não faz sentido, sinaliza a recrutadora, sinaliza o recrutador, fala, olha, tem uma coisinha errada nessa vaga, acho que o que vocês estão querendo ali, pode ser que seja errada, então a gente vai ter mais propriedade, mais entendimento até para corrigir ali com o tech lead, com o cliente, mas acho que é bem, bem válida essa observação. Obrigado, Thay. Bom,
todo mundo falou, então deixa eu contar a minha parte. Eu também estou fazendo agora a segunda graduação em engenharia de software. Eu não sou da área de TI primária, vamos dizer assim. Sou formado em engenharia de controle e automação. Eu vim para o TI de bicudo, porque eu trabalhava para a Vale e precisou fazer uma migração de um sistema supervisório de automação para um banco de dados e não tinha conector nativo. Então, eu fui igual ao Merito, peguei o desafio de fazer isso junto com uma equipe interna. Isso foi lá em 2008, muitos anos atrás. Então, foi lá em 2008 que a gente pegou isso para fazer. Foi um projeto que durou quase um ano, a gente batendo cabeça para conseguir gerar. A gente teve que entrar em contato com a Siemens, para a Siemens fazer liberação de algumas coisas para a gente poder quebrar os códigos de PLC, de supervisórios. Isso acabou virando um código da Vale, virou inteligência da Vale. A gente, lógico, a gente foi recompensado na época, mas eu vim para cá, depois disso eu comecei como DBA e migrei para engenharia de dados em 2016, que eu migrei de volta, aí comecei como PJ e estou aí nessa briga até hoje. Nessa vida louca aí que a gente fala, né? Nessa vida doida aí lá do Lago Negro da Força, mas estamos aí. Tá, pode falar, Marisa. Então, eu agora queria deixar para os convidados aí o que eles falariam hoje para eles mesmos 5 anos atrás e aquela pergunta padrão que a Tainara já até sabe o que eu vou falar. Como se vê daqui 5 anos no futuro, o que tem de projetos futuros aí, né? Seja evolução de carreira, sair do Brasil, trabalhar para fora, né? O que vem de melhoria de agora para frente. Pode começar qualquer um aí. Pode ir, Romerito. O que você falaria para o Romerito de 5 anos atrás? Cara, eu acho que é difícil. De 5 anos atrás, cara, foca no inglês. Eu acho que esse seria o conselho mais importante que eu falaria. Por quê? Eu sou do interior, então, cidade do interior a gente não dá muito essa importância como quem é mais da capital, né? Vamos dizer assim. Então, eu daria esse conselho para mim lá no passado para focar mais no inglês, tá? E não sei, de repente também, além desse conselho, eu não sei se teria um outro, mas eu acho que esse seria o principal, entendeu? Hoje. O inglês e ter um mentor, como eu sempre comento. Eu não tive um mentor lá atrás porque eu aprendi nas porradas, porque era uma época difícil. Né? Não tinha comunidade grande como a gente tem aqui. O que tinha na época, vocês terem noção, eu via assim, por alto, bem que de vitrine, aqueles campus par, né? Que tinha, tudinho, muita vontade, mas não tinha condição, não sabia. Tinha muito aquela visão, não, os caras que estão lá são muito top, esse mundo não é para mim, eu não tive um mentor. Eu aprendi muitas coisas na porrada, apanhando, então eu acho que o inglês, se ter um mentor, acho que seria, acho que a trajetória seria mais rápida e menos sofrida, tá? Eu acho que é isso que eu falaria para mim, tá? Obrigado, meu cara. Tá, e o que você falaria para sua eu de 5 anos atrás? Acho que a questão do inglês também me abriu muitas portas, gente. Assim, meu inglês era. Eu aprendi sozinha, tá? O pessoal não acredita, mas assim, eu nunca fiz curso de inglês, eu aprendi na raça mesmo, porque eu sempre gostei muito de música inglesa, lia, assistir filme, então eu sempre tive contato com a língua. Mas eu nunca levava a sério, assim, a questão do estudo. E dos últimos anos para cá, eu venho investindo muito nisso e foi que me abriu a possibilidade de trabalhar na Turing, né? Eu trabalhei já em 2 empresas, uma que é a DevGrid, que é da Inglaterra, e a Turing, que é da Califórnia. Hoje eu estou na Datum, mas hoje eu sou referência ali na Datum também para vagas internacionais. A gente está trabalhando, a Datum abriu ali uma sede no Canadá no finalzinho do ano passado, então a gente está trabalhando para entrar no mercado internacional esse ano, então é muito para trabalhar isso. E, cara, só vem abrindo portas para mim. Então, assim, por favor, gente, façam inglês, estudem inglês. Acho que é muito disso, né?
é uma língua que abre muitas portas, assim, tanto financeiramente, como de oportunidade, coloca muito ali acima de outras pessoas, no quesito profissional. Então, acho que... E também, gente, vocês vão rir, mas, assim, eu faria análise de desenvolvimento de sistemas antes, ali no começo. Eu já ia direto para tecnologia e já estudaria direto, assim, mas brincadeiras à parte, eu acho que a parte do inglês é bem válida, né, para a gente investir. Beleza, obrigado, Thay. Rafa, e aí? Cara, eu até concordo, falaria para investir no inglês, que eu tenho muito problema para falar inglês, assim, eu tenho leitura escrita muito boa, mas para falar bate aquele nervoso, eu esqueço, gaguejo, mas assim, consigo até me virar no inglês, mas eu acho que o que eu mais falaria para mim em 5 anos atrás é deixa essa vida de Dev Java. Eu falaria isso, cara. Porque, cara, sério, eu trabalhei, assim, eu gostava muito de ser Dev Java, mas, cara, uma coisa que o mercado de dados não tem ainda deve se achando o cara mestre do framework, cara, porque chega o arquiteto, não, porque vamos usar o framework não sei o que é muito melhor, porque eu vi um blog de não sei aonde. E aí eu ficava meio pau da vida. E eu, sinceramente, eu devia ter mudado de área mais cedo, sabe? Rafa, eu já ia fazer o contrário, eu já fui Dev Pascal, lá na época com Delphi 7, na época que eu estava aprendendo... Já fui Delphi também. Delphi 7. E daí, lá na época, eu tinha um chefe que ele falava assim, eu falei, pô, cara, eu também quero aprender Java. Ele falou, mano, não tem mercado para Java. Eu acho que também é um do que eu voltaria e falaria, olha, se eu pudesse voltar lá no passado, esquece Delphi, que hoje eu não uso Delphi pra cacete nenhum. Object Pascal para nada, cara, nada de dados. Eu focaria em Java, cara, sério. É outro arrependimento que eu tenho, mano, sério. Java me deu muito dinheiro, mas assim, cara, o sofrimento que você passa, cara, para ser dev, a área de dados é tão mais tranquila quando você vai comparar em sistema legado de Java. Caramba, velho. O sofrimento da Recruiter quando chega uma vaga de Delphi para trabalhar também. Nossa! Caramba. Marisa, e aí? Qual que seria seu conselho para Marisa de 5 anos atrás? Acho que ela tá sem áudio, a Marisa. Tá sem áudio. Bloqueia aí, muta e desmuta de novo. Não, tá sem áudio ainda pra gente ainda. Rapaz, a história que o Jitsi ajuda, mas tem hora que ele é bem bugado, viu? Não, sem áudio. Eu acho que é o microfone dela, tá, o Demetrio? Dá pra ouvir muito longe ela falando. Marisa? Eita, agarrou mesmo. Tá saindo muito longe para mim também. Bom, enquanto a Marisa tenta resolver lá, pessoal, tem perguntas, galera, para a turma. Agora é o momento aí, nós temos 20 minutinhos. E vocês têm perguntas para os nossos convidados? Pode falar, Léo. Pode. Olá.
Sim, sim, sim. Isso, porque assim, até é legal esse ponto, porque eu gosto de ser bem, sempre muito transparente, né, sincera em relação aos processos, né, porque uma pessoa que está em transição de carreira, enfim, está tentando ali migrar para a área de tecnologia, quando ela for se aplicar a alguma vaga, né, concorrer a alguma vaga ali, ela realmente vai ser considerada como júnior, né, o nível júnior ali. Então, todo tipo de dica de comportamento para aplicar para uma pessoa que está em transição de carreira seria a mesma coisa que eu diria para um júnior. Tá? Então, assim, eu acho que você ter o seu LinkedIn já arrumado, já editado, acho que é o pontapé, né? A primeira coisa que tem que ser feita. Muita gente se engana, acha que ali no LinkedIn, onde a gente coloca nosso subtítulo, não sei se é o título ou subtítulo, ali embaixo do nosso nome, né? Que precisa já estar ali atuando há muito tempo, que pode colocar, por exemplo, uma pessoa que está em transição para analista de dados, vamos para a área de dados. Por exemplo, eu sou tech recruiter e quero ser analista de dados. Eu estou nesse processo de estudo, estou nesse processo de ainda me aprimorar, né, para estudar, para fazer essa transição. Eu não preciso ter anos de experiência para colocar analista de dados no meu LinkedIn. Eu já posso fazer isso. Porque você está iniciando essa transição. Então, acho que o primeiro momento é você editar seu LinkedIn, já colocar teus títulos ali, analista de dados júnior, analista de dados trainee, analista de dados estágio. Eu acho que essas nomenclaturas já podem ser colocadas ali no teu LinkedIn, você não precisa ter medo de fazer isso. Sinalizar no LinkedIn, tem essa opção ali na parte de experiências, né, que a gente coloca nossas experiências. O LinkedIn, se eu não me engano, dá essa opção da gente colocar pausa na carreira, ou transição de carreira. Acho que pode colocar isso também para sinalizar para os recrutadores que você está nesse processo. E a mesma coisa ali da questão do júnior, né? Cara, faz portfólio, trabalha voluntário, sabe? Tem sites que o pessoal faz trabalhos voluntários ali, que são trabalhos... A gente sabe que é difícil trabalhar de graça, né, gente? Eu entendo, né? Ninguém quer trabalhar de graça, a gente quer ganhar. Mas acho que nesse primeiro momento, para tu ter um primeiro contato de experiência profissional, não só teórica, né? Porque é muito difícil quando você só tem experiência teórica. Tipo assim, olha, eu sei a teoria, eu estou estudando, eu estou fazendo uma faculdade, mas a gente, infelizmente, precisa da experiência profissional, da mão na massa, né? Eu acho que só o teórico, infelizmente, fica muito mais difícil conseguir uma vaga júnior, enfim. Então, acho que você tem que ter essa bagagem profissional no sentido de... A gente entende, claro. Eu não tenho experiência, as vagas precisam de experiência. Se eu não tenho experiência, como é que eu vou conseguir a vaga, né? Tem esse dilema. Então, é muito a questão do faça um portfólio. Eu acho que tem muitos sites ali, até nas próprias comunidades do pessoal de dados, pessoal de tecnologia, desafios. Então, assim, tem muito desafio para ser solucionado que eles compartilham ali entre si. Tenta pegar um desafio desse, resolve, faz um portfólio. Um colega meu, inclusive, ele é engenheiro civil, ele era engenheiro civil, né? Ele estava terminando a faculdade dele e não tinha nenhuma experiência em nada, assim, nem de engenharia civil, nem de tecnologia. Ele se apaixonou por tecnologia. Ele aproveitou as matérias de exatas, né, que são muitas na parte de engenharia, se apaixonou pela área de dados, e o cara começou a fazer coisas em BI, fez curso de BI, fez projetos nessa parte de BI. Ele tinha já um mini portfólio de coisas que ele fez, cases que ele inventou mesmo, que eu não sei se ele pegou na internet, ou cases para apresentar, por exemplo, desafios para a empresa. Ele fez isso, já tinha um portfóliozinho montado, e ele apresentou isso em um processo seletivo. Então, ele tem algo para apresentar. Acho que é muito disso. Assim, eu queria muito que, principalmente para compartilhar quem está iniciando e quem está em transição de carreira, tenha coisas para apresentar. Tenha projetos mão na massa que você fez, algum dashboard, algum desafio. Tenham coisas que vocês realmente colocaram a mão na massa, sabe? Estão ali guardadinhos para mostrar. E muito a questão da proatividade, né? Então, assim, acho que quando você tem... E um pulo do gato também é a questão do voluntário. Eu não sei se alguém se recorda ali, eu estou tentando lembrar o nome do site, que o pessoal faz, joga projetos de empresas que estão precisando ali de voluntários. Eu já vi muito a questão do front-end, fazer uma landing page, fazer alguma coisa assim. O pessoal que está iniciando pega esses projetos, faz a landing page ali para a empresa, já manda. Cara, isso já é uma experiência profissional.
Você pode colocar freelancer ali no teu LinkedIn. Isso já conta como experiência profissional, mas a gente precisa que vocês tenham alguma bagagem de realmente de mão na massa, de profissional, não só teórico. Porque quando a gente fica só no teórico, é muito difícil realmente encontrar uma vaga ou ser aprovado em alguma vaga. Então, acho que é muito disso. Edita o teu LinkedIn, sinaliza a área. Eu acho que a primeira coisa também é de tudo é decidir a área, né? Eu quero dados, eu quero front-end, eu quero QA, eu quero... Então, assim, eu acho que quando você decide isso, já larga no teu LinkedIn, já sinaliza no teu LinkedIn, analista de dados júnior, analista de dados trainee. E, cara, faz teu portfólio, sabe? Faz teu portfólio, tenha coisas para apresentar, tenha coisas para mostrar. Eu acho que é muito, muito nessa linha, assim. Não sei se eu consegui te ajudar ou realmente responder a tua pergunta. Não sei se o pessoal concorda, né? Também. Ah, sim, sim. Pode falar, pode falar. Sim, sim. Sim, sim. Eu acho que, assim, primeiro ali que você me perguntou a questão, currículo, LinkedIn, eu acho que o LinkedIn continua sendo minha principal ferramenta de trabalho. Acho que para a maioria dos recruiters hoje em dia é o LinkedIn. A gente acha todos os profissionais pelo LinkedIn, tá? Então, é muito importante ter teu LinkedIn atualizado, realmente sabe? Realmente investir no LinkedIn. Eu acho que, assim, eu abordo as pessoas 100% no LinkedIn, tá? Então, assim, respondendo sua pergunta, realmente é pelo LinkedIn mesmo. E pelo número de folhas, assim, existe essa discussão, mas eu acho que não... talvez uma discussão meio rasa, assim, não tem muito um consenso. Eu acho que muitas páginas de currículo talvez fique um pouco complicado, porque como a gente, em algumas posições, a gente tem que ver muitos currículos, talvez se um currículo de muitas páginas a gente não consiga prestar tanta atenção, né? A gente dá uma lida por cima, a gente, né, não faz uma leitura ali muito profunda do currículo da pessoa, mas a gente dá uma lida superficial, né, para ver se a pessoa bate as experiências que ela tem com o que a vaga está pedindo, né? Então, acho que no máximo 2 páginas de currículo tá ótimo. E para quem está começando, depende, para a tua pergunta que você fez, né, Leonardo, ali a questão de, eu estou em transição de carreira, eu uso minhas experiências anteriores para colocar no currículo, enfim. Eu acho que depende muito. Acho que se tua área for completamente diferente de tecnologia, não vale a pena. Eu acho que você tem que começar um currículo novo, tá? Assim, do zero. Tu pode colocar que tinha uma profissão X, profissão Y, mas que está fazendo essa transição de carreira para a área de tecnologia, se você quiser sinalizar isso no currículo. Mas eu acho que quando destoa muito, quando sua ex-profissão ali é completamente nada a ver com a área que você está indo, eu acho que não vale a pena, sinceramente, você colocar, tá? Eu acho que é bom você colocar só no seu currículo, assim, que buscando primeira oportunidade na área X, buscando uma vaga de trainee na vaga X, então acho que é muito por esse lado, né? Então, é bem essa questão, mas no seu caso em específico, eu não sei qual, provavelmente você está querendo ir para a área de dados, né? Então, assim, eu acho que se você conseguir utilizar as experiências que você tinha na área de logística, né, que seria de faturamento, enfim, e conseguir colocar isso, encaixar isso para dados, acho que vale super a pena você usar, tá? Mas desde que você consiga linkar e casar as duas coisas. Mas caso, se tu fosse assim,
Tainara, eu era psicólogo e estou tentando ir para a área de dados. Não vale a pena colocar. Não vale a pena porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Então, assim, só vai mesmo preencher espaço ali de coisas que não tem nada a ver, tá? Mas se no seu caso, por exemplo, tem muita gente de dados, por exemplo, que era engenheiro civil, ou que era da tua área mesmo, logística, que mexia com dados mesmo, a gente mexia muito com Excel, às vezes mexia com BI. Cara, isso dá para linkar perfeitamente, mas se você souber fazer essa conexão entre o que tenta extrair, o que eu fazia relacionado a dados na parte de logística, na minha profissão, o que eu posso encaixar, né, para poder colocar isso como início ali na minha profissão de dados, na área de dados. Então, acho que se tu conseguir fazer esse link, fazer esse encaixe, acho que vale super a pena. Mas para as pessoas que realmente... exemplo, vou usar o meu exemplo, eu sou tech recruiter. Eu acho que se eu quiser, vamos supor que daqui a um ano eu queira fazer essa migração, eu quero ser front-end. Ou melhor, eu quero ser analista de dados. Não vale a pena eu fazer um currículo super extenso, com mais de 5 anos de experiência com recrutamento que eu tenho, e mandar esse currículo para uma vaga de dados, porque eu não vou ser chamada, porque não tem nada a ver. Mas, por exemplo, hoje na minha empresa, a gente está trabalhando com projetos na área de pessoas. Então, a gente está mexendo com dado, a gente está mexendo muito com essa parte de dados, de BI, a gente está começando a mexer com BI, então isso eu já começo a trabalhar, então eu já começo, cara, eu já estou entrando nessa área de dados, eu já posso utilizar. Eu sou tech recruiter, mas eu estou iniciando na área de dados, entendeu? Então, quando a gente consegue fazer esse link, essa conexão, eu acho super proveitoso colocar no currículo. Mas se for uma área que realmente não tem nada a ver, eu acho que não vale a pena colocar no currículo. Tem que começar um currículo do zero mesmo, tá? Que Leonardo e todo mundo que está aqui também, vocês podem se sentir bem à vontade para me abordar ali no LinkedIn, podem mandar conexão, eu vou mandar o link aqui, não sei se vocês já têm, mas assim, eu tenho modelos de currículo para quem está iniciando, acho que posso compartilhar com quem me chamar ali, tá? Eu posso ajudar a montar currículo se vocês quiserem, tá? Eu tô bem disponível, só me mandar um oi ali, né? Me abordem no LinkedIn, me adicionem que a gente vai falando, qualquer dúvida me chamem também que a gente vai trocando essa ideia, tá? Marisa, você queria falar? Pode falar. Bom, pessoal, então, faltando 8 minutinhos, queria agradecer a Marisa, ao Rafa, ao Merito, a Thay pelo tempo. Já tinha aí uns 2 meses que a gente fazia o Tech Talk, era para ter saído esse Tech Talk em junho, acabou não dando tempo, né? Então, a gente na correria aí, troca de emprego e tal. Agradecer aí a Marisa, o Rafa pelo tempo, o Merito já é carteirinha carimbada nossa aí, então... Mas sempre que ele vem é um baita papo que a gente tem. Tá, e muito obrigado pelo seu tempo também, tá? Pelas dicas aí que você trouxe para a galera. Aos que estiveram aí, a gente pegou e acabou batendo o Tech Talk no dia da SQL Week de Recife, então tem muita gente lá, então acabou tendo bem menos gente hoje, mas foi um bate-papo legal. Agradecer ao tempo que todo mundo estava aí, quem participou desde o início, quem chegou depois, né? Mas agradecer de novo e falar que a gente agora tem o próximo, provavelmente mês que vem. A gente vai sentar a comunidade lá, eu e os ADMs da comunidade, vamos sentar, vamos alinhar, para a gente ver aí quando vai ter o próximo, quem que a gente vai trazer agora. Né? A gente está tentando trazer a galera mais, sempre trazendo aí galera de dados, sempre trazendo a galera de recrutamento e seleção para dar dicas. Né? As recrutadoras sempre, cada um tem uma visão, cada um ajuda, complementa de um jeito. Então, agradecer a todo mundo que esteve aí hoje. Valeu, muito obrigado. De novo, Rafa, valeu pelo tempo aí.
Espero contar com você em outras oportunidades aí, que você venha trazer mais conhecimento para a gente aí. Com certeza. Beleza? Só chamar. Beleza. Então, pessoal, muito obrigado. Bom resto de noite, bom descanso a todos. E vamos lá. Bora lá, que a vaga de vocês está para chegar aí, os juniores. Valeu, pessoal. Boa noite. Até mais, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal.